Pronto. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um podcast. Sou o professor André Luiz e comigo o professor Samuel. Tudo bem, primeiramente boa tarde a todos, né? Então sejam bem-vindos aí a mais um podcast, né? Nerd Viral aí na sua segunda colocação, no seu segundo podcast, né? Para mostrar aí para vocês como é que anda as novidades que nós temos aí também. É sempre bom a gente estar se atualizando, né? Então a gente vai passar por aqui hoje falando de um assunto que é de interesse mútuo, tanto de jovens quanto adultos, até meio que infantil, que é a parte de desenvolvimento e também, né, os dois lados da moeda, que é a parte de jogador também. Eu, né, como sou um pouco leigo e eu só sei a parte de jogador, vou ficar com a parte de quem joga, e nosso querido desenvolvedor aqui, André, né, já profissional na área já, vai falar um pouco sobre o que ele vê no mercado e também de outras coisas. Então hoje eu prefiro dizer que eu sou mais um repórter, porque vou ficar aqui somente ouvindo, né, muitas coisas. Mas praticamente, né, a gente vai trazer em contexto o mundo, né, de games atuais, porque a gente vê que é um mercado que ele cresce muito, e sem falar que sem a parte de crescimento também, é uma parte que ele envolve muito da economia, né? O Sim. André, por exemplo, ele já tem dados que mostram o quanto rendeu o comércio de jogos eletrônicos só no período desse começo de ano, né? Para a gente Sim. ter uma noção. Então vamos lá, André, primeiramente, né? A gente vai falar sobre a parte de desenvolvedor. Então, como eu falei aqui, hoje eu só escuto, né? Então fica à vontade aí para começar, a gente vai discutir algumas coisas. Sim. Então, esse podcast vai ser um pouquinho diferente. A gente vai falar e quem quiser assistir também vai estar lá no nosso canal do YouTube também. A gente vai deixar o link para que você possa assistir aí e ver o que a gente está passando, as informações, também os sites que nós estamos acessando. Até porque se você hoje é desenvolvedor, você precisa de muita informação. Você precisa de informação de quem desenvolve, de quem publica seus jogos, a informação de custos, tudo isso a gente hoje vai levantar um pouquinho de cada um desses serviços e até mesmo mostrar pitches, que nada mais são que centrais de discussões, empresas grandes que estão apostando no desenvolvedor indie e não mais só em empresas. Isso aí tem a Tencent, a Epic Games, a GDB, tem várias outras aí que apostam também nesse mercado. Então a gente hoje vai meio que começar aí falando um pouquinho desse mercado aí. Hoje o pessoal fala assim, como o Samuel falou, ele é só o jogador. Mas até o próprio jogador ajuda a desenvolver o jogo. Por que ajuda a Né? desenvolver? Porque A você gente faz o reporta teste, bugs. reporta bug, faz o teste, vê se o jogo é legal, vê se está certinho as imagens, tudo isso. Então, vocês também ajudam Porque bastante hoje aí, né? a gente, né, a gente não usar, né? Hoje, assim, eu creio que o desenvolvedor ele tem a ideia dele, ele faz o jogo que ele gosta, né? Sim, Muitos eu acho que hoje em dia não, né? Porque a gente tem uma repetição muito grande no mercado de jogos, né? Então você vê aí que eu tô vendo muita gente jogando um tipo de jogo, eu vou fazer do mesmo, e aí a gente tem essa conversa referente, né? De que sim. a gente não tem tantas atualizações de games quanto a gente queria, a gente não tem games novos. A gente tem games que a gente pode chamar de games reinscritos, né? Que Uhum, são games que já foram criados, só tiveram uma nova versão, ou como a sim. gente conhece aí no mercado, o remake, né? Uhum, Que é uma dessas partes referentes. Mas, hoje, como a gente falou, a gente vai trazer tanto aí o podcast, né? Só para ouvintes, mas também a gente vai lançar aí já essa tecnologia de colocar também no YouTube para todos acabarem vendo aí sim. também para ver como é que funciona nessa área, ver também a parte de que a gente só não está falando, a gente vai mostrar da melhor forma possível aí para os nossos ouvintes e agora os nossos telespectadores verem também. Né? Sim, Então, sim. fica à vontade, André. Bom, O então, primeiro assunto que a gente vai tratar é qual? olha, o primeiro assunto que a gente hoje vai tratar vai ser a questão de. Muita gente pergunta aí, eu canso de ver gente perguntando, eu entrei no mundo do desenvolvimento, como é que por onde eu começo? Bom, por onde você começa, a gente começa geralmente por um papel, né? Uma folha de papel. E como assim uma folha de papel? A gente realmente começa escrevendo no papel o que a gente quer, chamado de brainstorm. Deixa eu ver se eu tenho aqui algum brainstorm aqui comigo na máquina. Quando a Deixa gente eu ver fala se eu assim de tenho. começar, essa parte é tipo referencial ao quê? É tipo o cara começar primeiro colocando uma ideia no papel? Sim, sim, ele começa tirando a ideia da cabeça porque se ele vai trabalhar com uma equipe, ele precisa tirar para o papel isso para que a equipe realmente possa trabalhar com ele e entender o que está acontecendo. Porque 90% das pessoas hoje têm um problema sério
de ter a ideia, não conseguir passar corretamente e também não escrever no papel. Todo mundo tem preguiça de escrever no papel as coisas. Isso acaba atrapalhando 90% do Isso é desenvolvimento, verdade, né? né? Porque eu fiz um pouco de games, né? E eu acompanho um pouco que todo jogo ele precisa de um script, né? Eu sei que é Sim, uma área que não está ligada a todo o desenvolvimento do game, mas o script ele começa desde a parte de falas e vai também do que acontece no jogo, né? sim, sim. Você tem que explicar tudo, vamos dizer assim, tem que passar tudo, não só para você saber o que está acontecendo, e também para a tua equipe. Por quê? Porque hoje em dia você vai desenvolver um jogo, então você tem que escolher que tipo de jogo você vai desenvolver, quais são os softwares que a sua equipe vai trabalhar, se o software é pago, é Uhum. gratuito, se o jogo é 2D, 2D e meio, 3D. Você também tem que decidir também a arte do seu jogo e por aí vai. Se você não tiver isso, você vai pegar coisas da internet sem Que já não saber pode, nada né? Tem uma disso. coisinha aí chamada direito autoral. Uhum. Tem que tomar cuidado com isso também. Sim. Aí por aí você tem que começar a trabalhar nessa parte. Então, quando eu falo da gente começar a escrever, é montar um documento, olha lá. É um documento no Word, como você pode ver, ó. Tá vendo? Que é o Game Design Document que a gente inicia, com todo o sumário pra gente ir criando. Lógico que esse documento ele vai ganhando mais e mais páginas aí com o passar do tempo. Uhum. E aqui eu Porque tenho aí um você vai monte. criando, né? Sim, sim, tudo que eu E, por preciso. exemplo, né, você como desenvolvedor, você imagina um jogo todo desde do primeiro pensamento dele, ou tipo, você vai criando e conforme você for criando, você vai alterando algumas coisas e vai vindo ideias? É mais ou menos assim que funciona? Isso. Você tem a primeira ideia, aí você faz o brainstorm. Você escreve a primeira ideia de como vai ser o jogo. Você diz como é que vai ser a Uhum, mecânica. Geralmente eu começo pela história do jogo. Eu vou lá, escrevo toda a história e dali eu vou bolando a mecânica. Então eu vou uhum. escrevendo a Porque aí você tem história. uma base, né? Isso. Porque se eu já tiver a história, a história vai se passar no século tal. Então eu já tenho que ter referência. Eu vou na internet, busco referência daquele século, eu busco história daquele século, daquela informação. O que acontece hoje no mercado é muita gente lançar jogos sem ter nenhum tipo de história, sem ter nenhum tipo de informação. É O que porque é é bonitinho, estranho, né? Porque né? quando a gente pega para falar referencial a jogos, né? Uhum. O jogador hoje, eu pelo menos como jogador, eu sou bem sério em dizer que eu não quero um jogo que me deixe só lá o tempo todo perdido em um determinado local, né? Uhum. Eu gosto de um jogo que tenha um desenvolvimento, que tenha uma história a qual eu possa seguir, uma história que seja cativante, né? Principalmente. Sim, são os Um famosos dos jogos lores. que. Isso. Um dos jogos que eu me lembro bastante que me cativou a jogar, não só pela história, é um jogo que acho que todo mundo conhece hoje em dia, já é considerado antigo, né? A gente já está sendo considerado velho falando dele. Mas o Skyrim, né? É um Sim. jogo que, para mim, ele tinha muita referência, porque ele tinha uma história principal, que era uma história legal, né? Uma história medieval, envolvia magia, feitiço, dragão, né? Que para Uhum. mim é o que é legal, Não, correto. né? Mas ele tinha também as suas sub-histórias, que era assim. Eu creio que é muito mais difícil fazer um jogo de escolha, né? Sim. Porque você vai ter que elevar o seu personagem a níveis de que o desenvolvedor, não o personagem, né? Mas Uhum. você vai ter que levar o desenvolvedor a níveis a qual ele vai ter que planejar muitas coisas do jogo, Sim. né? Então chega a ficar assim um pouco intrigante essa parte, porque o cara vai ter que colocar um diálogo, que esse diálogo leva a outro, que leva a outro, que vai Sim. fazendo várias ramificações Uhum. desses games, né? Então eu creio também que, assim como você falou, é interessante o jogo hoje ele ter uma história, né? Hoje, se a gente pega os jogos atuais, a gente não tem tanta história assim. A Não. gente vai ter jogos como, vamos lá, Free Fire, não tem história. Não tem. A gente pega mais, vamos colocar lá, um CS, ele já teve a história já dele, né? Mas Sim. hoje em dia você pega um PUBG também, não tem uma história fixa. Não. Só que aí são jogos que têm essa referência porque são moda, né? Uhum. Hoje eu acho que você pegar esse estilo de jogo, ele vai trazer você com uma referência mais moderna, mas ainda assim traz essa parte de você ter que fazer isso, que fazer aquilo. Sim. E aí é onde a gente acaba vendo que muitos jogos eles se repetem de muitas maneiras, né? Que traz aí o igual, né? Todo jogo hoje é considerado um igual ao outro, a não ser que você tenha aí uma mente diferente, né? Ou Sim. uma ideia, uma criatividade a mais. Que caso contrário é tudo repetição. É tudo repetição. Hoje muito no mercado eles pegaram uma coisa chamada se aquilo deu certo eu vou continuar repetindo. Uhum, Aí eu não vou exato. fazer uma coisa nova.
Isso é devido às grandes empresas, não é só o indie não, é as grandes empresas também. Porque o indie, se você for, quer ver? Você tem um mercado indie bem grande de muita gente. Então eu vou pegar aqui dentro do meu Facebook, eu tenho as comunidades indies, independentes, tudo que eu tenho aqui, tá? Então eu Uhum. tenho aqui a comunidade AIDA, que inclusive sou um dos administradores da AIDA, que a galera vai desenvolvendo, vai divulgando, ó. Tá vendo? Você tá vendo aí, ó, as artes do pessoal divulgando, Uhum. entendeu? Isso aqui é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco também, que é o TIGConf, que é a conferência de empresários dessa área, de grandes desenvolvedoras e outras coisas aí. E eles vão dar uma conferência, vai ser em inglês, mas vai estar todo mundo junto falando. E vai ter muita coisa lá dentro, lá legal. Vai ser de 8 a 11. Inclusive, tá ali, foi até eu compartilhei. E existe o mercado, além disso, existe a empresa indie, tá? Que ela publica lá os jogos, tá vendo? Viu aqui, ó? Ela vai lá, ela faz lá, só que muito pouca gente conhece. Por que muito pouca gente conhece? Porque o pessoal não quer ver isso, o pessoal quer ver uma coisa vinda de uma De empresa Riot, de uma grande, né? empresa grande, não quer ver as coisas saindo das empresas indies, entendeu? Então nas empresas indies você tem hoje muito mercado. Eu vou adiantar um pouco o vídeo, ó. Um dos jogos que o pessoal está desenvolvendo aí, ó. Entendeu? Então quer dizer, ah lá, o joguinho direitinho, interessante. Entendeu? Bonito, né? Tá? É bonito o jogo, é bonito o jogo. Entendeu? Ó, tem mais outros tipos de jogos. Até mesmo, ó, procura-se testes, olha lá. Pessoas para testarem o jogo. Olha como é que é o jogo do desenvolvedor independente. Então, eu creio que hoje, né, igual a gente já vem discutindo isso faz um tempo, mas Hum, o Brasil, ele tem muito desenvolvedor, mas ele não tem aí, como eu posso dizer, tanto público, né? não, Eu não acho que a tem. gente se acostumou a jogos grandes. A gente não, né? Sim. Que eu prefiro muito mais indie hoje em dia, até pelo preço, Uhum, né? Que é bem mais variante, e também porque, né? A gente tinha falado sobre isso há um tempo, que é uhum, justamente a gente não vê muita gente jogando indie, primeiro porque é um mercado que ele vai trazer muita proporção, mas dependendo do jogo, né? Não é todo mundo que acerta também no mundo indie. E mesmo concordo. você acerta, né? A gente vê por aí que mesmo que acerta, né? Você vê alguns jogos indies que cresceram pra caramba. Eu já joguei muito jogo indie, Sim. mas eles acertaram e o público hypou por um tempo, Uhum. mas logo depois eles acabaram deixando um pouco de lado, porque vamos dizer assim que foi lançado um grande jogo, foi lançado uma continuação de um jogo, e o jogo que foi lançado, né, que virou hype, que é um jogo grande de uma empresa grande, esse jogo muitas vezes não traz um bom conteúdo, não tem uma boa jogabilidade, né? Às vezes, se você pega esses jogos que são lançados anualmente, um exemplo que a gente pode dar, por exemplo, o Assassin's Creed. O Assassin's Creed ele era lançado anualmente. Só que assim, é Isso. muito jogo ser lançado assim, e você como desenvolvedor, eu tenho certeza que você vai falar assim, pô, em um ano eu consigo lançar um jogo? Consegue. Consegue, vou te dizer por que que você consegue. Hum, Em 15 dias a gente já tá com o jogo quase pronto para lançar. E não é só isso, eu acabei de receber uma notícia aqui. hum, Cara, eu tive que parar aqui porque eu recebi a notícia, cara. É questão de investidores, entendeu? Então o investidor tá chamando aqui, entendeu? entendi. Só vou responder o investidor aqui que eu vou. Fica à vontade, não, pode ser isso. Ó, isso aí é bom, tá vendo, gente? Ó, Pra responder investidor dinheiro. chama, você para responder investidor, né? Porque o difícil aqui no Brasil é achar investidor. Mas Uhum. assim, no meu conceito como jogador, né? Eu creio que pode ter conceitos diferenciados. Muita gente hoje, a gente tem hoje ramificações, né? Porque assim, a gente traz um computador, um Xbox, um PS4, futuramente já as novas gerações. E aí sempre teve aquela guerra de você jogar um, não jogar o outro, ou se você ter um, não ter o outro. Só que, assim, eu creio que hoje em dia, muita gente, assim como eu, às vezes a pessoa ela não gosta ou ela não joga o jogo que ele é muito grande, somente pelo fato de que esse jogo vai pesar muito no seu computador, ou se você tem consoles, esse jogo vai ficar muito caro para você comprar, né? Porque a gente vê aí preços absurdos. Você vê aí um jogo que é muito hypado, FIFA Uhum. na pré-venda foi R$ 200. Sim, foi. Aí você fala, poxa, o cara hoje, você tem muita gente que é maior de idade, que já trabalha, que joga, só que a gente tem um pequeno problema, né, quanto a isso. Sim. Por quê? Quando eu tinha tempo para jogar, eu não tinha dinheiro para comprar o jogo.
Agora que eu tenho dinheiro para comprar o jogo, eu não tenho tempo para jogar. Então a gente tem essa vibe que o jogo ele chega muito caro, para o jogo abaixar de preço demora muito tempo. Sim, muito. Porque, por exemplo, nós já estamos chegando aí, amanhã já iniciamos o mês 6. E se você for pegar quanto está valendo o FIFA hoje está valendo uns R$ 180 ainda. Ou mais que isso, sendo que na pré-venda foi 250. Então você vê o jogo que ele foi lançado no mercado, já está há um tempo no mercado, mas ele não abaixa o preço, não deixa o preço acessível. Né? E é onde a gente entra, porque hoje eu posso dizer, não sei se é com toda certeza, o André pode falar, mas você tem muito mais gente jogando jogos gratuitos, Demais, né? porque Jogos indies gratuitos, porque não necessariamente precisa comprar o jogo, você joga lá dentro vai ter a microtransação, mas aí é você e o jogo, né? Mas não precisa pagar um preço absurdo só para ter o jogo, entendeu? O que eu acho que é muito desvantajoso, né? Tem jogos sim que valem a pena, né? Mas eu creio que até hoje eu nunca comprei nenhum jogo na pré-venda e eu nem pretendo. Eu já tenho, por comprei, exemplo, posso falar que eu já comprei. eu tenho, mas depende muito do jogo, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele é fissurado em Mortal Kombat. Pô, Quando lançou o Mortal Kombat, né, o último, ele comprou na pré-venda, vinha um busto do Scorpion, né, uma camisa com o símbolo do Mortal Kombat e o jogo. E eu falei, quanto você pagou? R$ 260 ele pagou no negócio. Eu falei, ok, mano, vou comprar ali no Mercado Livre, eu pago 60 conto. Claro que não vai ter as atribuições, porque eu lembro em 2013, quando lançou o GTA ele lançou na pré-venda, ele vinha o jogo, ele vinha a camiseta, e ele vinha um mapa de San Andreas, né? Um mapa lá da cidade todinha, o mapa real da cidade do jogo, né? Com rotas, com tudo que tinha lá. Era interessante de acordo com isso, mas mesmo assim, eu não vejo uma graça tão grande você pagar tanto num jogo. Enquanto tem jogos que vão te trazer como pode dizer, vou te trazer mais experiências, vai te trazer novas experiências, que são jogos que custam, em média, um preço mais baixo, né? Eu não consigo categorizar, porque aqui, como eu falei, eu só jogo, mas como é que a gente categoriza um jogo indie? O que categoriza o jogo ser indie, André? Sim, a categoria do jogo indie, entendeu? Se dá pela seguinte questão. Primeiro, pessoa independente, produtora independente. Como assim produtor independente? Você vê a diferença entre um produtor indie e uma grande empresa, que o produtor indie ele tem a ideia original. A grande empresa ela já enche aquilo ali como precisa para poder vender. O produtor indie, você vê que ele mesmo faz os desenhos, ele mesmo procura outras coisas dos produtores independentes, entendeu? Então Entendi. isso aí é o que diferencia, não é só isso também. É que ele procura estar sempre criando coisas novas, sempre inovando, colocando alguma coisa. Entendeu? Porque, Acho que é porque também, né? Entendeu? Pera aí, cara, velho, faz isso não, filho. Rapidinho, só explicando aqui pra vocês. Esse cara é da Disney, tá? E ele tá falando aqui, o cara tá. Cara, ele me encheu de coisa aqui. Putz, cara, eu tô sem assim. Eu tô tentando responder aí. Tá vendo a vida, gente? Olha a vida aí de desenvolvimento. Eu tô. O podcast ele é acionado. Cara, eu tô tendo assim, no meio do podcast, é que conversa é particular, não posso passar, senão até passaria, entendeu? Mas essa é a vida do desenvolvedor, né? A gente sabe que, por exemplo, quando você tem um patrocínio, quando você tem uma ideia e essa ideia ela chama atenção, você vai conseguir aquilo que você quer, que é o patrocínio, né? Porque como a gente tá falando, um cara que ele cria um jogo indie, ele cria da própria ideia, Sim. ele cria do próprio material, como o André falou, bolso, tudo dele mesmo. próprio bolso, né? Isso aí. E é aquilo que o André vem me falando há bastante tempo, né? Que é tipo, o desenvolvedor indie, não só como indie, mas também como desenvolvedor, seja ele indie ou não, mas que esteja começando, ele tem que visar o jogo e depois visar o lucro, né? Sim. Não adianta o cara chegar e falar assim, pô, eu quero eu quero um patrocinador, que esse patrocinador me dê dinheiro, eu só mostre a minha ideia. Não. Isso aí só aconteceu há muitos anos atrás, quando o cara porque queria o Google, o cara inventou essas coisas todas, aí foi diferente, mas aí foi um pitch bem diferente. Até existe, vou te falar que no mundo do game até existe empresas que apostam diretamente na pessoa, mas a pessoa já tem que ter alguma coisa pronta.
Ó, Isso, né? a gente vai entrar nesse assunto até agora, inclusive, com relação a isso, que muita gente fala assim, poxa, eu publico meu jogo, mas eu vou fazer o que com o meu jogo? O que que eu vou fazer? Aonde eu vou? Olha, primeiro, às vezes a gente não tem um centavo no bolso, né? Porque Exato. realmente a gente anda mais duro qualquer coisa, que desenvolvedor independente, ele só, a única coisa que ele tem bastante é sono. É. Bastante. Muito. É muito sono, porque de resto, cara, ele tem muito sono e muita disposição. Isso aí direto ele tem, Isso é verdade. tá? Ele é muito sono e muita disposição, disposição mesmo de trabalhar, de conseguir. Eu tenho aqui, hoje eu tô com duas equipes, estou indo para a terceira equipe já, entendeu? Praticamente tô indo para a terceira equipe mesmo, administrando essa galera de jogos, criando jogos com eles. Temos duas frentes de jogos sendo desenvolvidas, entendeu? Uhum. Inclusive o investidor que acabou de chamar aqui, ele tá louco, ele já me mandou umas 500 mensagens, eu falei, cara, me dá um minuto, eu vou acabar aqui e eu vou te dar total atenção, vou produzir, te entrego amanhã, ele tá me cobrando que ele quer amanhã o negócio. Eita, Tipo, aí, ele ó, quer amanhã, eu vou ter que prazo, chamar. né? Prazo. Eu vou ter que chamar uma galera gigante, não é pouco não, vou ter que chamar uma galera muito grande aqui e vou ter que chamar todos eles porque a gente precisa do negócio pronto para amanhã. Porque ele tá vindo da Disney, entendeu? Ele tá vindo abraçando, ele veio da Disney, ele realmente é da Disney e ele tá abraçando, entendeu? Então, essa parte, né, é interessante, né? Por exemplo, se eu perguntar assim, André, há quanto tempo você faz isso? Quanto Aí tempo você vai entrou nesse muito. mercado? Há quanto tempo você está aí? Há quanto tempo eu posso dizer que você está lutando, né? Ó, vamos botar aí, vou fazer 11 anos agora em outubro desse ano. Então, desde Uhum. 2009 que eu já estou nesse mercado. Eu já trabalhei para algumas produtoras, trabalhei fazendo algumas coisas fora daqui do Brasil, trabalhando como freelancer e tudo. Tive muita coisa que a gente desenvolveu, muita coisa que a gente na época fez. E lógico, acabei me perdendo porque troca computador, troca isso, troca aquilo outro. E naquela época não tinha muito onde você botar o seu portfólio. Então Né? Não tinha, né? isso acabou perdendo um pouquinho, É entendeu? porque até mesmo você me fala, né? Você já me falou de alguns jogos seus que eles são antigos, né? Por exemplo, eles estão rodando aí, ou ideias que você já me mostrou também, algumas ideias que você deixou parada. Você Sim, tem sim. aí um portfólio, você tem o seu próprio portfólio Tenho, de tenho, games quer ver? seu, né? Ó, por exemplo, se eu vier aqui, ó, isso aqui são todos jogos, tá vendo? Olha lá. Isso aqui é um portfólio, jogos próprios, tá vendo? Olha o Entendeu? tanto. São vários aí. Ah, tem alguns prontos, tem outros que não ficaram prontos. Eu tenho uma infinidade aqui de jogo. Tem alguns que já foram executáveis, que até são jogáveis mesmo, estão distribuídos. Só que, porém, é o seguinte, mesmo com tudo isso, existe a questão de, por ser um produtor independente, não ter tido dinheiro para fazer divulgação dessas coisas todas, eles não foram muito para frente. Pessoas que Uhum. jogaram tudo, gostaram, mas eu também precisava de um publisher, de alguém que fizesse Fizesse um isso. marketing, né? Uhum. Porque mesmo você sendo produtor independente, não adianta. Eu faço o projeto, jogo, mas eu também tenho que divulgar, eu tenho que ir lá na rede social, eu tenho que publicar, eu tenho que mostrar pro pessoal, conversar com o pessoal, fazer tudo isso. Isso aí custa tempo, dinheiro, entendeu? Porque você tem que desenvolver e você tem que anunciar, porque você é um produtor independente. Até Muitas vezes, meados de 2015, o produtor hum, independente era independente, muito tá? independente, era cada Muito. um por si, né? Isso, cada um por si. 2015 para cá, já vieram melhorando esse caminho. E de 2018, final de 2017, início de 2018, o negócio mudou de uma hora para outra. Por É quê? por causa do crescimento também, não é? Sim, foi porque o Brasil, o mercado brasileiro, ele demorou muito para poder desenvolver isso. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, eu me formei em 2009, ok. Em 2009 eu estava trabalhando para fora, eu não estava trabalhando no mercado interno. Eu não tinha intenção de montar uma desenvolvedora para fazer jogos. Eu trabalhava fazendo coisas para os outros, modelagem, uma animação, alguma coisa assim, para outras empresas, criando as coisas das outras empresas. E de 2014 para cá, com esse negócio de lei Rouanet, aí o pessoal entrou em alvoroço para poder começar a criar jogo para vender para o Brasil, para o governo É, que a gente brasileiro. vai falar também daqui a pouco disso daí, né? Que Isso. foi realmente um alvoroço, né? Foi. Como eu falei aqui, eu só jogo, né? Então eu não tenho tanto papo para falar do que é. Mas pelo que a Nelly me explicou um pouco já das nossas conversas, é uma coisa que chegou, mas não está sendo tão bem executada, né? Não, não, ainda não. Até porque o governo, ele não vê isso como como uma, vamos dizer, como é que eu posso dizer, uma forma de lucrar. Por exemplo, se vocês viram aquele documentário aí do Indie Dev, o filme da galera desenvolvedora independente que lançou o jogo às próprias custas na Xbox, na Microsoft, o outro que fez o FES, que o governo do Canadá deu dinheiro para ele poder realmente desenvolver, que ele E aí, demorou para entregar.
Até porque também não tinha muito computador naquela época, então era uma série de Então, né, burocracias. a gente vê assim uma evolução, né? Então, Sim, sim, eu creio que assim, as coisas elas sempre acompanharam a evolução. Então, sim. tivemos a evolução do computador, depois veio a evolução dos jogos. Porque, querendo ou não, muitos dos jogos, ou todos, na verdade, eles eram feitos em computador. Enquanto, então, o computador não atingisse um Uhum, determinado potencial, a gente não conseguiria passar para uma próxima fase de criação de games, né? Igual a gente não, vem uhum. passando aí. Correto, correto. Então isso foi uma coisa que realmente foi assim, de uma hora para outra deu uma reviravolta muito grande. Realmente foi muito grande a reviravolta. Só que é, a reviravolta começou lá fora, no mercado europeu e no mercado asiático. No entanto que hoje se você for na Ásia, eles têm loja própria só para os jogos deles. Tudo próprio só para os jogos deles. Por quê? Porque eles têm muitos lançamentos de jogos todos os dias. É porque Todo eles dão minuto. mais atenção, né, para os Sim, desenvolvedores. sim, sim. E outra, lá o desenvolvedor é tratado um pouco diferente do Brasil. Aqui no Brasil, como a gente estava falando, ele quer desenvolver o jogo para vender para o governo. Para o governo financiar. Não, peraí, gente. O governo ele vai financiar um limite de jogos. Mas também ele vai financiar os jogos que realmente valerem a pena ou que estiverem dentro do padrão deles. É que eu acho que aqui no Brasil, né, o povo, não só do governo, mas muitas empresas, elas só vão apoiar o desenvolvedor se ele vê que o jogo realmente vai fazer alguma coisa, né? Sim, Eu acho sim. difícil, como eu falei, eu não tenho palavra para falar, mas eu acho difícil uma empresa ela aceitar o desenvolvimento de um jogo sem, igual a gente fala, né, sem ter um teste, sem Uhum, saber o hype que o público dá, sem ter sim. opiniões de jogadores, né, como a gente falou lá no Uhum, começo, que o jogador ele conta porque ele vai falar se o jogo é bom, se o jogo vai agradar, mas é aquilo que eu costumo dizer, né, cada um ele tem um estilo de jogo. sim. Então vai ter pessoas que vão gostar mais de RPG, vai ter pessoas que vão gostar mais de MMO, vai ter FPS. E aí você pega uma dessas pessoas e faz um teste. Então, digamos o Uhum, seguinte, fala assim, André, eu quero que você monte um jogo para mim de tal jeito, tal jeito, tal jeito, e depois você teste com alguns jogadores para ver se funciona. E aí, sim. após isso, se funcionar, você vai ter aí um patrocínio, né? Sim, Mas sim. caso fala assim, pô, ó, 3 pessoas gostaram, 3 pessoas não gostou, ficou 50-50. Só que o seu patrocínio some. Uhum, Porque não é um jogo que metade do povo vai jogar. Ele quer um jogo que todo mundo jogue para que tenha um lucro. sim. Né? Eu creio que mais ou menos assim que funciona, né? O André pode falar melhor disso. Sim, o que acontece? O patrocinador hoje, ele quer que você entregue para ele o material, que é o que eu estou passando aqui. Então o que acontece? Ele não quer só, ele quer documentação do material, ele quer que você tenha peças prontas para que ele possa investir. Porque não adianta você chegar com um papel, entregar na mão dele e falar que é isso, ele vai investir. Hoje as empresas até estão começando a pensar nisso. Mas para isso tem contrato, para isso tem uma boa conversa. É tipo do seguinte, eu vou botar o jogo e amanhã eu tenho com 1 bilhão na conta. Não, isso não acontece. Isso aí não acontece. Isso aí é bem difícil. O que acontece é o seguinte, você está produzindo o seu jogo com a sua ideia, com o seu GDD, com a sua equipe. E com isso você procura as empresas, tá? Não adianta você desenvolver o jogo e falar, vou lançar por minha conta, tá? Pode ser que você estoure pô, de uma hora para outra. Mas Então, né? também é difícil, É entendeu? um caso, o André pode falar de outros, mas o caso que acho que todo mundo já sabe, né? Que é o caso do Stardew Valley, que ali sim, né? O cara passou anos, um único desenvolvedor, ele desenvolveu o jogo dele depois de anos. O jogo, ele, quando foi lançado, não teve um hype, mas Uhum, depois que você vê aí o que pode entrar nesse mercado também de falar de games, né? Que são os jogadores, quando você pega um cara, que a gente vai falar que é o jogador, que é um youtuber, uhum, esse cara ele gostou e ele fez uma série desse jogo. sim, Eu creio que, né, esse jogo ele foi hypado graças a um jogador. uhum, Então, por exemplo, a empresa poderia que não desse muito o que falar, a empresa ela colocou, mas não teve aquele hype, mas um jogador fez uma diferença porque ele é uma influência, ele jogou aquele jogo, ele gostou, e a gente sabe que a nossa mente ela é influenciada, né? sim, Então eu sim, creio que se você está assistindo um jogo que uma pessoa possivelmente goste, automaticamente a gente também vai gostar, né? É igual eu já falei pro né, quando eu não tinha um computador bom, quando eu não tinha um videogame, cara, eu passava muito mais tempo assistindo os caras jogando no YouTube, do né? que jogando E mesmo. depois, na escola mesmo, eu falava que eu joguei, porque eu sabia o que tinha acontecido no jogo, mas não tinha Uhum, pegado pra jogar.
Mas eu creio que é interessante isso, né? Porque é um caso onde você pode ver que uma pessoa ela desenvolveu, ela teve todo o trabalho, mas depois disso o jogo estourou. E aí quando o jogo estoura, aí não é mais um cara, né? Não, aí já é muito mais gente falando sobre isso, conversando, comentando sobre isso. Já muda totalmente o contexto disso aí. Então, mas é raro, por exemplo, hoje em dia você desenvolve o jogo, se você tiver um publisher ou um YouTube que fale do seu jogo, que aceite a falar e que goste realmente do seu jogo, você estoura. Mas quantos casos você já viu dentro do Brasil isso acontecer? Poucos, muito poucos. Ainda mais de jogos daqui, né? Eu já vi muitos jogos de fora sendo Sim. hypados por youtubers brasileiros, Uhum. mas eu creio que assim, você pegar e falar assim, poxa, ó, o jogo chegou aqui pra mim, é um jogo do desenvolvedor André, é um desenvolvedor independente, é um jogo indie, e eu vou passar esse jogo aqui pra todo mundo ver, quem gostar, né? Vai estar Sim. lá pra baixar, pra comprar, seja lá o que for. A gente não vê isso. A Não. gente vê o cara chegando aqui, chegou Call of Duty. Call of Duty hypou, todos os grandes youtubers jogou e joga, se duvidar até hoje, Call of Duty. Sim. Só que você vê muitos jogos que chegam que eles são jogos que são muito bons, só que eles não têm esse hype por grandes youtubers, né? Então, Sim. aquele cara que ele consegue influenciar muita gente a jogar, ele está influenciando pessoas a jogar jogos grandes, de Sim. desenvolvedoras grandes, Grandes. porque possivelmente, não sei dizer todos, não sou youtuber nem nada do tipo, mas o cara que ele ajuda uma empresa grande, ele tem um plano de lucrar também grande ajudando, né? Sim, sim, todos Tem eles. essa parte referente, né? Uhum, todos eles. Entendeu? Todos eles. É que negócio, eles também poderiam muito bem hoje, eu vejo assim. Alguns já estão até começando a fazer, mas ainda são muito pequenos ainda. De pegar jogos novos, jogos indies, e começar a divulgar pra galera. Eu vejo alguns fazendo isso, eu vejo alguns, mas são muito pequenos ainda para divulgar. Os grandes mesmo, eles já têm parceria, eles já têm empresa, já tem tudo isso montado, então fica mais difícil. A não ser que você conheça, eu conheço fulano que é um youtuber grande. Vai lá, manda pra ele, pronto, você já vai ter o teu retorno. Entendeu? Uhum. Hoje em dia eles usam muito o crowdfunding, né? Que é o crowdfunding. A pessoa vai lá, monta o jogo, bota no crowdfunding, sai publicando para todo mundo, para a galera começar a ajudar a famosa vaquinha, para ele poder ter o Sei. retorno e para poder desenvolver, pagar a equipe e tal. Só que da mesma forma, como você falou aí a questão, o pessoal hoje está voltado para os jogos grandes, a mesma coisa acontece com o crowdfunding. Por exemplo, eu boto lá um crowdfunding, eu não sou conhecido. Beleza. Eu Uhum. começo a divulgar, divulgar, divulgar. São poucas as pessoas que vão ajudar, entendeu? Porque hoje, ainda no Brasil, ainda tem uma mentalidade muito errada. Brasileiro não sabe fazer jogo e brasileiro não vai pra frente. É Que é isso, errado, né? infelizmente eu tenho que falar porque eu vejo muita gente aqui. Às vezes eu vejo muita gente postar no grupo, em vários grupos aqui, eu tô procurando uma equipe pra fazer isso, 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 isso. Aí vem sempre um, isso aí é besteira, isso aí começar assim, isso aí não sei o que, isso não vai pra frente, isso aqui. O Desanima já a próprio, né, pessoa. o próprio desenvolvedor, o próprio outro desenvolvedor indie, ele tenta sufocar o sonho do outro, né? Sim, sim. Cara, vai que um daqueles ali desenvolve um jogo que realmente vale a pena, que realmente vai explodir no mercado. E aí, Uhum. poxa, a gente tem que tentar de tudo. Cara, eu tô desde 2009, já fiz várias coisas, já fiz alguns jogos, tem uns lançados. Se fosse pela minha experiência, eu não continuaria. Uhum. Porque até agora não teve jogo nenhum de sucesso, nada assim. Assim, até agora eu não sou milionário. Então, não continuaria. A equipe que está comigo é a mesma coisa. Todo mundo que está trabalhando comigo, todas as frentes de trabalho, também está no mesmo pensamento. Só que a gente tem na cabeça que é o seguinte: nós temos que correr atrás. Não é sentar aqui e esperar cair o dinheiro na minha conta, Isso é verdade. certo? Eu tenho que correr atrás. E como eu vou fazer isso? Montando, divulgando, publicando e conhecendo o mercado. O que todo indie, vamos dizer assim, 70% dos indies hoje aqui no Brasil não conhecem o mercado que eles atuam. Exato. Não Eu conhece, também tá? tenho Não conhece. esse pensamento. Não conhece o Quando a mercado. gente, eu tava até esses dias mesmo, né? Eu, como um ávido jogador de jogos de sobrevivência, e são tão poucos hoje, né? Porque Uhum, chegou essa moda aí de Battlegrounds, uhum, e aí não tem mais jogo de sobrevivência, né? Só tem jogo que não, você cai, mata e morre. E eu fui jogar, eu achei um jogo muito interessante. Eu não me lembro, me recordo o nome, mas era um jogo de sobrevivência bem legal. E aí eu fui atrás desse jogo para baixar, e quando aham, eu me deparei com o que você falou, né? A vaquinha. uhum, Eu entrei no site do jogo, tava lá o site interessante, só que ele falou assim, ó, pra você baixar, entra aqui, confira isso aqui, beleza. Cliquei para baixar,
O jogo ele não é novo, ele já é um jogo antigo. Aham. E lá ele me levou pro site da vaquinha, né, do jogo. Sim. E lá tá falando que o projeto foi encerrado por falta disso que o André falou, né? Falta de investimento. Eu Correto. acho muito triste, porque assim, o jogo, pelo que eu vi, muita gente jogou esse jogo, depois eu procurei no YouTube na época que ele foi lançado, mas ele não conseguiu prosseguir, né? Ele não conseguiu continuar, justamente porque ele não teve aí um retorno financeiro. E isso é o que muita gente esquece hoje em dia, né? Sim. Hoje em dia, se você pegar um cara que ele acabou de sair de uma faculdade, o cara ele já quer sair da faculdade para ganhar milhões. Não é assim, O né? que eu acho que é muito errado. Um dos pontos positivos que a gente fala aqui com o André é o seguinte, é não desistir, né? Sim. Porque você vai ter grandes momentos, como você também vai ter, nossa, momentos horríveis. Sim. Você fala assim, me esforcei, criei o jogo, só que o jogo não hypou. O jogo não foi aquilo que era esperado, e aí, muitas das vezes, não sei o André, mas eu acho que o cara, ele acaba se sentindo mal, né? Ele fica meio mal, ele começa a falar assim, acho que eu vou procurar outra profissão. Porque justamente é um mercado que, como o André disse, ele não tem apoio nem do seu próprio público, né? Nem dos seus próprios desenvolvedores desse mercado você não tem um bom apoio. Claro que, por exemplo, conversando com o André aqui, ele super apoia as ideias, tanto que a gente é professor e eu vejo que as turmas do André, se alguém tem uma ideia, ele vai mostrar, ele vai lá, ele vê. Então, a pessoa que apoia, ou se não, muitas vezes, como ele já me disse, ele entra nos grupos, ele tenta apoiar, mas a própria comunidade, às vezes, acaba sendo ou mal intencionada, ou só quer ver o lucro, ou não tem paciência, ou não vê futuro em determinadas coisas e acaba estragando muita gente. Isso é que é o problema. Isso é que é o problema. Por exemplo, eu vejo em muitos grupos aí, como eu acabei de falar, a pessoa vai lá, eu tô com uma ideia tal, e pum, cadê? Aí o cara vem embaixo e já fala, olha, não, isso, aquilo, outro, não sei o quê. E desanima as pessoas a fazerem alguma coisa. E às vezes acontece muito isso. E outra, o dev ele tem o seguinte, olha, eu acabei a faculdade, eu sou um desenvolvedor independente, eu quero já ganhar milhões. Bom, gente, olha só, para você ganhar milhões, você tem que ter um bom portfólio, você tem que ter uma boa qualidade, tá? Nem os maiores que eu conheço, os maiores, conseguiram de milhões de uma hora para outra. E o que o dev hoje não faz é entrar em projeto assim, olha, vamos entrar nesse projeto, vamos fazer isso aqui, não sei o quê. Ele sabe que o projeto vai para frente, mas como ele não vai receber dinheiro, ele não entra no projeto. Uma boa ponto. Então ele não entra no projeto, ele fala que não. Ó, tá vendo aqui, eu tô com uma página aqui, ó, que é a Spin, ela rola todo ano aqui em São Paulo. Quase ninguém conhece. Ela foi desenvolvida aqui pelo pessoal da Maurício de Souza Produções, tá? Inclusive aqui a galera da Maurício de Souza, tem mais gente aqui que da Maurício de Souza Produções, tá? Então todo mês eles fazem uma spin para divulgar jogos da galera, jogos independentes, as coisas todas. Nós participamos com o nosso projeto Bushido, tá? O Bushido até mudou um pouquinho aqui um dos projetos, que é o nosso projeto, tá vendo? Nós participamos ali, ó, tá até aqui o nome, tudo direitinho, William Batista, o Wallace, tudo participou. A Spin também participou, mais outras pessoas, olha lá, outros jogos, tá vendo? De produtores independentes. Esse aqui é o Massive Madness, da Ninja Garage. Esse daqui, ó, para inscrição. Olha, teve outro aqui, ó, Trash Teams. Cara, todos os jogos muito loucos, muito bem trabalhados. Mas cadê você ver os jogos? Não, Eu curto, eu compartilho, eu comento, eu converso. Eu tô aqui mostrando pra você. Quantas pessoas fazem isso? Eles não estão preocupados com isso. Entendeu? Eu acho que muitas vezes até a própria comunidade, né? Acho que não sei muito, mas eu acho que assim, muitos desenvolvedores, eles pensam só neles, né? Então eles querem que o jogo deles funcione, ele quer que o jogo dele ganhe dinheiro, só que eles querem que é um mercado que ele tem que primeiro crescer. E não é um mercado, eu não vi nenhum mercado de jogos crescer só com uma pessoa, só com um jogo, né? Você tem que ter aquela, então, o cara ele fez o jogo é legal, proporciona, faz igual o André tá fazendo, mostra pro público, né? Mostra pro público que o jogo é bom, mostra que o jogo é legal, o jogo, por exemplo, muitas vezes é gratuito, porque muitos desses indies que você tá vendo aí, eles têm aí a sua demo gratuita pra você jogar, você gostou, você só vai ter que aguardar, infelizmente, né? Ou felizmente, quer dizer o seguinte, os jogos aí, eles não estão completos. Não. Só que aí é o seguinte, se você gostou dele incompleto, imagina quando ele estiver completo. Sim, imagina o pessoal não quer esperar, né? Isso, imagina você jogou uma demo de um indie que, nossa, o jogo é sensacional, só que você quer jogar de novo. E aí muitas
eu vejo que acontece, em vez de isso proporcionar, acaba tirando, né? Sim. Porque aí o que acontece? Pô, eu já vi muitos desenvolvedores indies, eles acabam parando o projeto porque foram sufocados por pressão. Sim, sim. Porque sofre muita pressão. Por exemplo, o André, ele acabou de falar pra gente que ele vai para a terceira equipe. Pô, imagina, uma equipe, eu já acho que é muito difícil você coordenar. Imagina você coordenar 3 equipes, a pressão que a pessoa sente. É absurda, cara, é coisa de louco. Eu tô aqui, ó, o WhatsApp não tá parando, tá toda hora. Eu tô só quieto, porque se eu pegar aqui agora eu vou perder horas aqui. Eu sei que eu vou perder horas porque eu tenho muita coisa pra entregar. Só pra vocês terem uma ideia. Então, vou abrir aqui até, não era pra fazer muita coisa, mas só pra vocês terem uma ideia, vou abrir inclusive umas partes do projeto aqui, né? Deixa eu até tirar aqui. Então eu tenho um prazo pra entregar tudo isso, ó. Só pra vocês terem ideia. Então, isso tudo tá sendo produzido, tá vendo? Aí, ó. Então eu tenho tempo pra entregar a produção toda Tá lá. muito bom, muito bom. Então, Tá muito bom. então Vai tem. fazer igual no GTA Sanders. Aqui é low poly, aqui vai ficar bem mais leve, bem mais low poly, entendeu? Só com traços, as coisas todas, e com pintura digital. Mas eu tenho prazo pra entregar tudo isso. E tá aqui o pessoal cobrando, porque amanhã a gente tem que entregar pro cara pra poder ver se a gente vai ser aprovado pro financiamento. Entendeu? Se for aprovado o financiamento, mas como eu consegui isso? Não foi sentado em casa só criando e reclamando da vida. Foi levantando Exato. e procurando a galera. Foi levantando e falando. Eu consegui parceiros, consegui amigos. Meu sobrinho trouxe algumas pessoas e essa galera tá juntando. Tá juntando, tá juntando. Hoje eu tenho assim um bando de coisa pra fazer, pouco tempo e a galera cobrando, 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 cobrando. Eu cobro os outros, mas também me cobram demais também. Com certeza. Entendeu? Você acha assim, André, por exemplo, você já nessa posição que você chegou com mérito, né? De estar aí gerenciando 3 equipes de desenvolvimento. Mas você acha que, por exemplo, um ponto de vista que eu tenho a colocar o cara ele é um desenvolvedor indie. Ele está lá tentando. Quando uma empresa olha para ele e vê futuro no game dele, ele se assusta. Se assusta. Se assusta. E aí, por exemplo, acontece de ele desanimar ou de ser tanta pressão que ele não consegue entregar e acaba desistindo? Sim, sim, sim. Aqui no Brasil, não são todos, tá? Mas aqui no Brasil eu falo Brasil porque eu conheço até o mercado lá fora, eu vejo as coisas acontecer lá fora, eu tive aqui algumas coisas no Brasil. Quando uma empresa abraça você, o seu projeto, as pessoas tendem a correr. Por quê? Porque, por exemplo, a gente está acostumado a trabalhar como indie. Eu sei porque eu trabalhei assim, hoje em dia eu trabalho diferente, mas no começo eu trabalhei assim. Hoje eu vou desenvolver. Amanhã eu já não quero. Hoje eu vou fazer isso, amanhã eu não quero. Quando uma empresa abraça você, não tem essa de amanhã eu não quero. Você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer. Olha, hoje eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que fazer, eu tô de domingo a domingo sentado no computador. E eu tenho que fazer. Tu vê, eu tava aqui, acabei, a gente entrou no podcast, tranquilo, daqui a pouco começou a chover as coisas no meu negócio aqui. Aí o cara lá de fora que tá me chamando pra conversar, amigos lá de fora também, e ele lá de fora, cara, eu consegui um patrocinador, quero isso, quero aquilo, faz efeito, quero aquilo. Eu falei, gente, eu tô lascado. Eu tenho que ficar, gente, vambora. Agora, quando eu acabar aqui, eu vou sentar, vou chamar todo mundo e vou largar o aço pra entregar o que eu tenho. Entendeu? Mas é isso, né? É isso que tem que dizer. Eu acho assim que a partir do momento que o cara é desenvolvedor indie, ele tá fazendo sozinho, ele tem aquela gaba de fazer quando ele quiser. Ele tem muitos até que eu já percebi, né? Os jogos que foram inacabados. Eu joguei muito jogo inacabado já, que não teve um fechamento. Ou se não, jogos que, por exemplo, ficam em acesso antecipado 5, 6 anos, né? Nunca tem uma data de lançamento, muitas das vezes demora muito para ter atualização, porque o cara ele tá fazendo ou sozinho, ou é uma empresa pequena que não tem muito recurso, né? E aí ele acaba tendo essa parte do psicológico afetado. Eu também acho que assim, né? Eu me formei também em psicologia e eu creio que assim, não atuo na área, né? Mas entendo um pouco que assim, a pressão que sofre, ela acaba exercendo muito do psicológico do profissional. Sim, você acha que, por exemplo, você vê a molecada, porque eu vou colocar como molecada, a molecada hoje quer desenvolver. Mas só que ele tem um ponto que não é abrangente. Por exemplo, se eu falar, André, você desenvolve, você joga? Não.
O André ele não joga. O Joga. André ele é desenvolvedor. Acho que a época que o André jogava já passou, né? Já O André não tem tempo. já jogou. Já é um jogador ávido. Eu não tenho nem Mas tempo. Às vezes eu recebo. Lógico, às vezes eu até testo alguns jogos dev, ou então passo para as pessoas testarem. Porque aí eu falo, galera, testa esse jogo aí, pô, esse jogo é legal, não sei o que, não sei o que. Eu peço o pessoal para testar, poxa. Muita gente me chama, pergunta. Eu fui teste, até hoje eu sou teste da Blizzard, mas se eu te disser que eu logo na Blizzard já tem um tempão, eu nem sei mais como é que tá a minha conta da Blizzard. Eu não consigo fazer mais nada na Blizzard. É porque realmente eu voltei do seguinte, eu larguei a parte de jogos, de jogar jogo para desenvolver jogo. Não vou dizer pra você que eu não jogo. Às vezes eu pego um jogo, jogo 15, 20 minutos para eu ter inspiração. Não é copiar, é ter inspiração. Eu vejo alguma coisa, pô, isso aqui é interessante. Vou fazer do meu jeito. é uma ideia legal, né? Não é aquele negócio de pegar e fazer a mesma coisa, né? Igual a gente estava falando. Não é mais Igual, um. mas não copia. Isso. Exato. Eu acho que assim, vai muito dessa parte, né? Então, por exemplo, eu acho que a molecada de hoje, a gente tem muito acesso. Creio que o André, quando ele era mais moleque, ele não tinha tanto acesso assim, Não. à tecnologia, a jogos, né? Mas acho que assim, a garotada de hoje, ela tem muito acesso a jogos, seja computador ou console, Sim. e eles acabam gostando de jogar. Uhum. Quando você vê, por exemplo, a gente dá curso disso, você vê que o cara ele tem que se deparar com um designer, quando o cara tem que se deparar com programação, com criação, com ideia, com colocar a cabeça para funcionar, o cara ele já dá aquela segurada, né? Sim, então eu não creio na faculdade, mas, por exemplo, o André ele se formou, se a gente vê quantos entram numa turma para quantos terminam, você vê que é uma parte que é muito pequena, né? Eu sei que a maioria das faculdades, elas têm isso, né? Então, por exemplo, pode entrar 50 pessoas e terminar 3. Sim. Tem essa parte referencial, mas eu creio que a molecada de hoje, ela gosta muito de jogar. Sim. E aí, com o intuito de jogar, ele fala, pô, eu vou desenvolver um jogo. Só que ele não pega a mesma pegada do André, né? Que o desenvolvimento é uma parte que é totalmente diferente. Sim. Por exemplo, igual a gente estava falando, o cara que ele desenvolveu, ele vai dar esse jogo para outras pessoas testarem. Por quê? Ele é o desenvolvedor. Muitas das vezes ele gosta do jogo dele, mas ele já sabe de tudo no jogo. Ele que fez. Então, por exemplo, pegar assim, André, um jogo que você fez, você salvaria ele 2, 3 vezes? Não, porque ele já vai saber onde está tudo. Até as coisas escondidas. Né? Por isso que a gente fala que assim, é um mercado que você tem que fazer para os outros. Né? Então, eu creio que assim, o jogo hoje você tem que fazer pensando num público. É a sua ideia, é a sua criação, é o seu desenho, é tudo seu, mas você tem que pensar para os outros. Né? Então, por exemplo, se o jogo que o André criar vai chegar bem, vai ser bem entendido, vai faltar alguma mecânica, né? É bem interessante, esse se aplica bastante também ao público-alvo, né, do seu jogo. Porque a gente tem muitos jogos hoje que não tem mais isso, né? Você joga se você quiser, se for menor de idade, maior de idade. Se você tiver 3 anos, 4 anos, você vai jogar, então hoje não tem. Por exemplo, eu tenho meu sobrinho, 4 anos de idade, e ele joga. E joga jogo melhor do que eu, às vezes. 4 anos de idade. Então a gente tem essa parte que ela é bem referente, né? O desenvolvedor hoje, ele tem que saber se separar. O cara, ele pode gostar muito de videogame, mas ele tem que saber separar, porque quando eu jogo, eu critico, mas eu critico o jogo, né? Eu critico porque eu tô jogando, mas, por exemplo, se eu falo assim, pô, vou criticar o jogo do André, se eu falo isso na cara dele, ele vai aceitar, né? Possivelmente explodindo por dentro, que eu tô criticando a criação. É a mesma coisa que xingar um filho, né? Praticamente. Mas ele vai entender porque é uma opinião, e assim como a gente falou, né? Os jogadores, eles são o alvo do jogo justamente por proceder e conseguir entender o que o jogo está fazendo, né? Então, por exemplo, tem muitos jogos indies que eu jogo, jogos em acesso antecipado, que ele fala assim, ó, aperte o F8 do seu teclado e dê um feedback do jogo. Caso você encontre algum erro ou algum bug, coloca lá pra gente que a gente vai ajudar. Sim. Então, você vê isso bastante hoje em dia, né? Mas eu creio que é o seguinte, isso de empresas e desenvolvedores pequenos. Sim. Você não pode meter o dedo na cara, sei lá, de uma EA ou de outro tipo de desenvolvedor grande e falar assim, ó, seu jogo tem esse erro. Aí vai falar, beleza. Isso aí não. Isso aí você foi o que reclamou. Né? Ele vai mandar um e-mail assim, você foi o que reclamou, então não conta, nós temos 2 milhões de jogadores. Creio que isso não faz diferença. As empresas grandes, elas só começam a visualizar os erros nos seus jogos quando muita gente fala. Com certeza. Tá? Então é diferente de, por exemplo, pegar um jogo indie, um desenvolvedor como o André, e falar assim, pô, André, seu jogo é da hora,
mas tem um pequeno errinho ali que quando eu joguei, eu caí, ou me deparei com uma parede invisível, ou eu travei um espaço, o André vai falar, pô, legal, a gente vai correr para consertar. Com certeza. Isso é legal, entendeu? E é por isso que eu me apego mais a jogos que são pequenos, jogos que eu posso dar o meu hype, eu posso falar assim, pô, seria legal isso? Seria legal aquilo? Um jogo que eu via bastante isso é um jogo mobile, o Free Fire, no início ele tinha muito disso. Pô, no início ele tinha a Garena quando ela era pequena, né? Hoje não é mais, mas quando ela era pequenininha, nossa, quando lançou o Free Fire, o jogo era horrível. Era feio de jogar. Eu baixei a primeira vez, joguei 2 partidas, joguei o celular fora. Sou bem sincero. E aí aconteceu, ele abriu espaço para que a comunidade falasse. Então, o que vocês querem que mude? O que precisa mudar? Claro que você não vai ser aberto a todo o público, a toda a ideia. Mas aquilo que precisar. Por exemplo, quando o Free Fire atribuiu aquele bug do capa, muita gente falou, muita gente criticou, muita gente era a favor. Tinha mais gente a favor do que criticando. Sim. Então, o que eles fizeram? Eles transformaram o bug numa parte do jogo. Isso, evidentemente, não tem mais, né? Foi abdicado, né? O bug, sim, o agachar e levantar. Agora tem outros métodos, né? O jogador sempre descobre alguma coisa nova. Sim. E aí eu creio que, assim, hoje, depois que a empresa ela cresceu, que a empresa ela tem lucro, ela tem dinheiro, né? Tá aí grande em várias partes do mundo, a empresa ela começa a ter um desenvolvimento só dela. Sim. O que é esse desenvolvimento só dela? Não acho errado, mas também não acho certo. Se eu achar que é um erro, eu tiro. Se muitas pessoas falarem que é um erro, eu tiro. Só que se 3 pessoas dos 10 que jogam falar que é um erro, vai continuar com o erro porque os outros não reclamaram. Eu creio que tenha muito isso do desenvolvimento. E a gente tem essa diferença do desenvolvimento de uma micro, de uma pequena empresa, para uma empresa grande, né? Então hoje você não pode palpitar na vida na vida do COD, hoje você não pode palpitar num jogo do Battlefield, hoje você não palpita num GTA. Não. Você só senta e espera. Se vir cagado, você vai jogar cagado, porque vai ser o hype do momento. Então, ok. Por exemplo, outro exemplo que a gente pode dar, o God of War. O God of War saiu de uma mitologia para outra. Tem gente que bateu o pau falando que tava uma merda. Tem gente que reclamou. Tem gente que falou, meu Deus, olha, esse jogo nunca vai acabar na vida. E é o certo, né? Porque tá gerando lucro. Né? E a gente tem esses dois lados da moeda. A gente não queria uma mitologia nórdica. Porque não foi pra hindu? Né? Nunca ninguém falou da hindu, né, cara? Exato. Por que não foi pra hindu? Saiu da mitologia grega, foi pra nórdica, não avisou ninguém. Tinha aí os trailers, né? Que só deixa a pessoa mais preocupada. O cara era sem barba, voltou com barba. Porque também o hype do momento é barba, né? Isso é. E a gente tem essa nomenclatura, né? Eu creio que há os dois lados, né? O André ele pode falar melhor da visão dele desse tipo do desenvolvedor, né? O desenvolvedor ele tem a ideia dele, ele não precisa que, ou dependendo de como for, não precisa que muita gente dê palpite, né? Porque é um jogo central. Mas também um ponto que eu acho legal é o legal de se falar, né? É que tem jogos que estão indo além do que poderia, né? Sim, Pô, sim. tem jogos que assim, já era para ter acabado 2 anteriores e toma jogo todo ano. Eu creio que isso modifica e dá um entender que só tô lançando porque dá dinheiro. Mas Né? é isso que é o mercado hoje, né? Eu vou lançar porque dá dinheiro. Eu não vou lançar porque tá dinheiro, olha só. Fiz um jogo, deu dinheiro, vou copiar ele e vou lançando. Isso não se esgota. Por quê? Porque com o mercado hoje competitivo, já não é de hoje que a gente tem esses jogos de competição. Já não é de hoje mesmo. E com o mercado competitivo cada vez mais competitivo, então eles viram que isso aí é uma bolha que vai durar uns bons anos aí. Certo? Vai E durar aí uns traz bons o lucro, anos. né? E o que acontece? As pessoas elas não olham os jogos independentes, que às vezes são parecidos com esse ou qualquer coisa assim, com os olhos que teriam que olhar. Não, isso aqui é independente, isso aqui não vai pra frente. Bom, se eu olhar que aquilo ali não vai pra frente, eu mesmo já tô quebrando as pernas do desenvolvedor com isso. Entendeu? Eu mesmo tô quebrando as pernas do desenvolvedor. Isso aconteceu, em 2017 aconteceram alguns casos aí, que teve muita gente aí que se quebrou mesmo, ainda mais aqui no Brasil. E o pessoal saiu reclamando, xingando, que a empresa aqui de jogos no Brasil não dava certo, que não sei o quê. Porque antigamente o desenvolvedor independente, ele não só vivia do que o pessoal falava pra ele,
Poxa, eu lanço meu jogo aqui, mando pro pessoal. Eu quero ouvir a verdade do pessoal. Olha, o seu jogo é uma bosta. Beleza. Pelo Beleza, o menos que, é que eu a preciso verdade, né? melhorar? Eu já sei que aquele ali eu não agradei. Mas entre 50 pessoas aquele eu não agradei, mas eu vou tentar saber com ele por que, que eu não agradei. Certo? Uhum. Lógico, depois que o jogo ficou gigante, criou uma grande empresa, aquela coisa toda, vai ficar mais difícil da gente olhar isso. Certo? Consegui agradar todos, Isso, né? a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas enquanto o jogo ainda é pequeno, a pessoa que joga, ele também participa. Do Porque a pessoa, olha, desenvolvimento. isso, quando você conta que tem um bug num tal local, você não está participando do desenvolvimento? Com certeza, né? Se for consertado, né? Senão Uhum. aí é Não, chato. isso aí, a maioria das vezes É sim, igual, mas é, assim. é igual eu falei, né? Quando o Free Fire ele chegou com esse bug do capa, muita gente falou, isso aí é um bug, hein? Isso aí é um bug, hein? Ou isso aí não podia ter no jogo, não, hein? Aí os caras começaram a saber fazer, né? Porque tinha que ter Aham. uma técnica e virou parte do jogo. Uhum. Eles aproveitaram um bug para tornar parte do jogo. Eles foram inteligentes nesse ponto, mas quantos fazem isso? Muito poucos. Muitos poucos fazem isso. Entendeu? Muitos poucos mesmo. Então hoje quando o jogo vira grande, essa coisa toda, a galera quase não se preocupa, porque já tá agradando aquele público. Isso aí acaba se tornando, por exemplo, vamos pegar aqui Final Fantasy, tá? Uhum. Final Fantasy está em qual versão? Não sei. Eu sei. Olha que eu Não, eu gostava sei muito que da teve um franquia e remake perdi. da 4, foi da 2, foi um remake o último que lançou. Uhum. Cara, eu já me Não foi perdi nem um enquanto. jogo próprio. Foi o remake. Mas por que foi um remake? Porque foi um jogo que eles botaram de volta, todo mundo jogou, alcançou não sei quantos milhões de pessoas e pronto. Exato. Entendeu? É a mesma Agora, coisa que você vai aqui no Google Play, quer ver? Vou lá rapidinho só pra gente ver um negócio aqui. Vou lá em apps, vou lá em jogos. Ó, jogos. Se eu for em jogos aqui, quais são os jogos mais recomendados pra mim? o jogo de montar. Ó, tá vendo? Uhum. Por que isso aqui? Porque isso aqui é o que faz Dinheiro. dinheiro, não é? Aí a pessoa faz o seguinte, a pessoa vem aqui, Battle Royale, ó. É o que mais faz dinheiro. 11 milhões de pessoas comentando não sei o que. Olha lá. O que a pessoa faz? Pô, vou criar um jogo desse. E cria um jogo Aí desse. a gente vê Repete. muito, né? Pior que é verdade isso daí. E o indie que tá fazendo um jogo que é diferente desse, mas que tem muito potencial, não ganha nada porque tá aí, ó. Não, só pra olhar aqui do lado, né? Já tem ali aquele Zoba, é um jogo parecido. Esse Battlelands é um jogo parecido Tudo, também. tudo, tudo, olha lá. Aí. Aí você faz o quê? Vou fazer o quê? Você fala igual você falou no começo, né? Vou continuar na mamata, né? Sim. Ó, eu tô com uma equipe, inclusive a gente vai lançar e tudo direitinho. E inclusive essa questão aqui do patrocínio tá vindo nessa intenção também. Então o que que Uhum. acontece? Teve um que virou pra mim e falou assim: "Ei, vamos fazer o seguinte? Depois disso a gente vai botar um Battle Royale online, mobile". Nossa. Eu falei assim: "Cara, mas isso, Mais não, um, né? Nem isso é é um, muito é ruim, não. mais A um. gente cria não sei o que, tal, não sei o que, tanta coisa que ele criou lá". Eu falei: "Tá bom, cara. Se a gente conseguir pegar o patrocínio e botar no nosso jogo, a gente cria mais um Battle Royale". É porque isso já Uhum. tá dando dinheiro. Olha só, a mentalidade da galera que trabalha comigo, vamos ganhar dinheiro. Então ele já deu a ideia de montar isso porque é pra ganhar dinheiro. É, Entendeu? justamente, né? Aí eu vou fazer o Mas quê? uma dúvida assim que eu tenho é referente ao seguinte. Por exemplo, você é o desenvolvedor do jogo. Uhum, Só que aí a empresa ela quer comprar o seu jogo. Mas tipo, comprar mesmo. uhum, Digamos que, por exemplo, você está desenvolvendo, a Tencent quer comprar o seu jogo. certo. Ela te faz uma oferta, mas ela não quer você. Ela quer somente o jogo. A gente tem muito disso? Tinha, tinha. Tinha muito disso até meados de 2013, 2014. Tinha muito disso. Ele comprava a pessoa. Ele não comprava nem o jogo, ele comprava a pessoa. Tipo, comprar o passe da pessoa. Igual comprar o jogador de futebol. Eu quero você e o que você joga. Então ele tinha muito disso. Então muitas empresas se beneficiaram disso. A Riot, quando colocou o jogo dela, o LoL, essa coisa toda, até a gente foi lá e comprou já uma coisa pronta. Certo? E com isso faturou bilhões. Faturou bilhões. Várias outras empresas também agindo da mesma forma. Só que de uns 3, 4 anos pra cá, o profissional ele já viu que não é vender o jogo e não vender o passe dele, e sim fazer parcerias. E começou a Aí é uma perder boa. isso. Você pode notar que entre 2015 a 2017, 2018, teve muito jogo novo. Não. Só tivemos cópias, remakes, cópias, remakes. Por quê? Hum.
Porque a galera que tem ideia, que é a galera indie que tem ideia, o que aconteceu com ela? Resolveu, resolveu ficar contra o mercado grande. Uhum. Vê que a Nintendo não tá lançando nada, tá? A Nintendo Não. não tem lançado nada. A Nintendo agora. A última coisa que ela lançou foi Pokémon, né? Isso. Só, acabou. Entendeu? Então o que acontece? Eles não é que não tenham ideias, mas as grandes empresas não estão preocupadas em lançar ideias. Estão preocupados em copiar, recopiar, remodelar. Certo? Uhum. Então o que eles estavam vendo no mercado até 2013, 2014? Eles compravam as pessoas. Ah, eu lancei, tô com uma ideia assim, o jogo tá assim, assim, assim. Aí ele olhava, gostei do jogo, vem cá, ó, te dou tanto, fica aqui com a gente, isso, isso, isso. Eles nunca retiraram as pessoas do jogo. Tipo, ó, a ideia sua eu não vou retirar, mas eu comprava a maior parte da sua ideia. E você ficava gerenciando a minha equipe. E até uns 2014, 2015 isso acontecia muito. Depois você viu que só veio remake, um atrás do outro, um atrás do outro. Não veio nada novo. Por quê? Porque eles perderam isso. Eles Mas, por perderam. exemplo, ó, jogos como Resident Evil, né? Tem o seu criador, Sim. né? Só que o que me deixa, assim, referente a essa parte é, por exemplo, você é desenvolvedor do jogo, você criou o jogo, e aí você fez essa parceria. Nessa parceria, você falou que hoje já não é tanto, né? Mas, por exemplo, eu já vi muitos jogos que ele teve continuação com outros diretores, né? Sim, Eu não sim. sei dizer que é o seguinte, diretor quer dizer que é outro desenvolvedor? Não, não. O diretor é aquele que está cuidando do projeto. Por exemplo, eu entro como desenvolvedor e diretor do meu projeto. Uhum, Aí no meio do caminho eu já não quero mais ficar ali porque já está cansativo. Eu quero mudar para alguma coisa diferente. A empresa ela tem a opção de pegar um outro diretor e não desenvolvedor. Ele já tem toda a ideia comprada, já tem tudo direitinho. Eu vou ficar fazendo outra coisa e entra o diretor. A mudança de diretor não quer dizer que mudou o dono do do game, jogo. ou do concept, nada disso. Pode Uhum. sim sofrer adaptações e alterações. Isso não tem problema nenhum. Porque uma empresa que comprou o direito autoral total daquilo ali, ele pode fazer o que quiser. É isso que eu ia Certo? falar, né? Direito autoral. Uhum. Comprou o direito autoral, beleza. Por exemplo, eu estou aqui buscando uma parceria. Se eu fechar a parceria que eu estou querendo, o que acontece? Essa pessoa vai ter tantos por cento em cima da minha empresa, do meu jogo. Ou pode ser da minha empresa ou do meu jogo. Na minha questão, eu estou querendo fazer em cima do jogo. Ele também vai Uhum. dar os palpites para poder fazer a mudança que será necessária para o jogo. Beleza? Ele também vai dar os palpites. Agora, isso é um consenso entre eu aceitar e ele aceitar. A gente vai ver um meio termo disso. Lógico, ele vai ter muito mais. Eles já pensam assim. Isso eu participei, eu tenho participado disso todo dia, né? Então eles pensam assim, ó. O mercado quer isso. Então nós temos que botar isso aqui de uma forma assim. Aí eu falo, pô, mas isso aqui não entra no meu jogo dessa forma. Ah, mas vamos dar um jeito de mudar. Aí você tem que se adaptar porque você teve um investidor e você tem que tentar fazer com que aquilo ali renda. Porque o investidor está pensando em retorno. E você, Uhum. como desenvolvedor independente, ainda está com a mente de que eu quero criar o meu jogo. Aquilo que eu vou, sei que todo mundo vai jogar vai ser febre. Você pensa assim na ideia, né, do seu sentimento pelo Uhum. jogo. Como eu falei, o jogo praticamente para o desenvolvedor é um filho, né? Sim, Então você sim. quer que seu filho cresça, que seu filho faça sucesso, enquanto a desenvolvedora, né, é aquela assim, ó, seu Uhum. filho já tá bonito, mas seu filho tem que me lucrar. Então É é isso algo aí. mais Entendeu? ou menos assim. Mas, por exemplo, eu já vi jogos que, por exemplo, não é afastaram nem tiraram, mas, por exemplo, se eu pego assim, você desenvolveu o jogo e aí você fez a parceria. Mas Uhum. essa parceria não é só sua, vamos dizer que você tem uma equipe. Sim, O desenvolvedor, ele vai dividir em cotas o seu jogo, né? Igual uma empresa normal com sim, sim. sócios, Isso. correto? Correto, Então, digamos correto. que o André ele fez o jogo, enquanto ele é o dono do jogo, ele tem, vamos lá, 60%, enquanto os outros desenvolvedores que fizeram com ele têm o restante. Uhum. Sempre ela faz o seguinte, a desenvolvedora grande, né? Ela faz Uhum. assim, ela compra o direito, então vai ficou, vamos lá, ficou 50% com você, 50% com ela. Uhum. Só que aí um colega seu também quis vender a ideia dele, a empresa passou a ter 60% e você 40%. Uhum. Como é que funciona essa parte? Ela detém ainda todo o. Ela é igual a empresas grandes mesmo, que, por exemplo, se eu comprar 60% da Apple, eu mando na Apple. Sim, sim.
Então, por exemplo, se a desenvolvedora tiver mais porcentagem do que você dentro do jogo, ela vai mandar no jogo independente do que você faça, né? E aí entra um fato que eu sempre tive curiosidade. Mesmo o cara não trabalhando mais naquele jogo, digamos que o cara fez o 1, e aí ele tem 20% do jogo, e aí ele deixou na mão da empresa, a empresa fizesse o 2, o 3, o 4, o 5, esse cara ainda continua ganhando? Continua. É porque a ideia ainda continua dele. Enquanto ele tiver ainda o direito autoral sobre aquilo ali, geralmente a gente não vende o direito autoral completo. A gente vende uma parte do direito autoral e a parte do processo. Porque, por exemplo, eu botei um jogo online, tá, aquela coisa toda, a empresa veio, comprou, papapá, faturou não sei quantos bilhões. Aham. Beleza. Eu ainda continuo recebendo, mesmo que seja 20%, eu continuo recebendo em cima daquilo tudo. Entendeu? Assim como eu recebo, eu também arco com todos os custos. Porque eu ainda sou acionista daquele jogo, entendeu? Daquele empreendimento. Então eu também arco. Por exemplo, eles faturaram 1 bilhão, mas eles têm que pagar tanto e o que vier de lucro para eles também vai vir para mim. É praticamente retirado do lucro final, entendeu? Não do bruto, porque o bruto paga uma pancada de coisa, entendeu? Uhum. Então realmente eu ainda tenho isso aí. O que eu posso fazer é vender, ficar só com 20% para isso e posso determinar. Isso vai muito determinado em contrato. Aí eu quero só 20% do lucro, eu quero 20% de um total, aí eu vou arcar com todos os custos. Isso vai Mas o muito cara, das empresas, entendeu? também fala assim, pô, eu quero que você me dê 3 milhões e o jogo é seu. Também pode fazer contrato Tem assim? muita gente que faz isso, tem muita gente que faz isso. Só que isso Aí, perdeu-se no mercado. Por quê? Porque os desenvolvedores independentes, depois de muito apanharem, eles viram que na cabeça eles têm como ter um retorno. Então não adianta eu vender o meu negócio. Entendeu? É a mas, mesma por coisa exemplo, você montar uma empresa gigante, faturar bilhões e depois vender. a gente já viu alguns dessa, Isso né? aí já, né? Mas, por exemplo, a gente até já falou disso um pouco, até de casos que, não lembro se foi você que falou, que, por exemplo, o medo de um desenvolvedor ter de lançar um jogo é justamente pelo fato de que as pessoas que os ajudaram, mesmo abrindo mão do jogo, depois que o jogo ficar famoso, elas podem procurar saber ou ter a Sim, parte delas, né? sim. Porque por mais que a pessoa abra mão, aquele jogo inicial é assim, como é que eu posso dizer? A gente tem consciência, né? Existem aquelas pessoas que, tu saiu, toma aqui tua parte, acabou, morreu. Mas as pessoas que têm consciência é o seguinte, o jogo fez sucesso, eu vou procurar aquelas pessoas ali, meu irmão, você começou, toma aqui tua parte e tal. Mas acontece muito, porra, começou o jogo, aí o cara saiu no meio do jogo, não quero mais não sei o que, você continuou desenvolvendo. A ideia também partiu dele, ele também participou de tudo isso. Aí você vai lá, ganha um dinheirão com aquele jogo. Essa pessoa vai vir atrás de você. E Lógico, vai vai ter vir para aquela advogar. famosa briga, né? Judicial, aquela coisa toda. Então, hoje, quando eu falo da minha equipe, essa coisa toda, eu falo com a galera, vocês têm tanto por cento. A gente vai assinar contrato, fazer tudo isso, porque qualquer coisa, a gente tem tudo registrado. Se amanhã vocês quiserem ir embora, vocês ainda continuam tantos por cento, entendeu? Por quê? Porque vocês continuaram, vocês deram ideia, porque foi o trabalho deles, a ideia deles, mas isso vai de consciência. A maioria não pensa assim, a maioria é o seguinte, eu desenvolvo, chamo uma equipe para trabalhar comigo, dou uma porcentagem para cada um, quando eu ganhar dinheiro eu compro toda a porcentagem de todo mundo e vendo tudo. Ah, É é assim que muito. eles pensam. Entendeu? É assim que eles pensam. Eu acho que não é assim que a gente tem que pensar, né? A gente tem que pensar diferente, mas. Vamos dizer que é o seguinte, o jogo ele fez um determinado sucesso durante um determinado tempo. Aí o Uhum, cara foi lá, lucrou, deu a parte de todo mundo, e aí beleza, um cara saiu. uhum, Só que digamos que o cara lançou dois desse jogo. aham, Aí o dois desse jogo estourou muito, 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 uhum. muito, muito. Fez muito mais sucesso do que o primeiro. O cara que saiu, que só criou um, ele tem direito no dois? Bom, isso vai muito do que o 2 teve do um. Geralmente Isso. tem sim, porque ele é uma extensão, né? Quando a gente cria o 2, nós não Hum. estamos tirando nada de novo. Nós estamos dando continuidade. Então, geralmente a pessoa que entrou no um, que criou junto com o 2 ele também acaba tendo um pouco de direito. Não tudo, porque ele não ajudou no desenvolvimento. É que nem aquela história do pai rico, né? O pai rico monta a empresa, monta tudinho, o filho nunca trabalhou Mas tem nada naquela dinheiro. parte. Mas quando o pai morre, ele acaba tendo uma porcentagem nisso. E funciona assim.
dentro também, entendeu? Ele tem a primeira parte todinha, ele vai participar de tudo, mesmo que ele não participe do segundo, mas como a ideia original partiu dele, ele tem direito àquele dois também. Não Tipo, por tanto. exemplo, o cara no um ele fez um personagem. Vamos dizer assim que o cara ele desenhou o Scorpion. Uhum. Ele fez o Scorpion. E aí ele saiu do um. Aí lançaram o 2 e mantiveram o Scorpion. Ele ganha justamente pelo direito que ele teve ali do Scorpion, Sim, correto? correto, correto. Entendeu? É. Enquanto mantiverem, mesmo que recapem ele, mesmo que troquem alguma coisa, ele vai continuar sendo a posição e ele vai continuar recebendo. Mesmo que ele Entendeu? fique azul e com frio, né? Uhum. Mesmo, não tem problema. Mesmo que ele fique azul, que ele fique verde, jogue pro espaço, Que ele entendeu? fique preto. Isso, fique cinza, solte bomba. Não tem problema, entendeu? Vermelho, não tem E aí, por problema. exemplo, eu queria ver a sua opinião sobre montagem de equipe, né? Eu sei que, pelo que você já me falou, às vezes é um pouco difícil, porque as pessoas hoje elas só querem visar o lucro, né? Uhum. Mas fala um pouco da experiência que você tem com equipes. Tá. Equipe é bem complicado, porque quando você vai montar uma equipe, você vai escolher o pessoal. Primeira coisa, você é um produtor independente, se você não tem investimento, você vai ter que arcar com o seu bolso ou de conversar bastante. Tipo, olha, gente, não tem dinheiro, mas a ideia é essa, aquilo, aquilo outro. Você também não pode apresentar tudo de uma hora para outra. Você tem que chamar, conversar, bater papo e a partir daí sim você apresentar o seu projeto para todos eles, tá? E com isso você tem alguns problemas, porque como é uma produção independente, não tem retorno financeiro ainda, então você também não tem como cobrar a eles aquilo todo santo dia. Vai de consciência de cada um, perfeito? Vai da consciência de cada um trabalhar dentro daquele período. Você pode estipular, falar, mas tem sempre aquele, ó, hoje não dá, amanhã eu tô aí, amanhã eu tô aqui, aquela coisa. Então, quando você monta as equipes, você tem que ter. Lógico que é difícil você montar todo mundo ao teu redor. Mas quando você estudou com aquele pessoal, que você trabalha com aquele pessoal, fica mais fácil vocês conseguirem fazer alguma coisa do que você procurar lá fora. Porque É, procurar lá fora é complicado. Pode vir uma pessoa que começa no projeto, daqui a pouco consuma do projeto. Pode vir uma pessoa que está junto contigo, ali ralando, ralando, ralando. Aí quando o negócio engata, o cara some, a pessoa desaparece. Entendeu? Porque eu entendo que todo mundo tem que trabalhar, precisa pagar as contas. Só que também é o seguinte, a gente entrou no desenvolvimento, a gente topou entrar naquilo ali. Então, vamos concluir aquilo, vamos passar para frente, vamos seguir. Deu certo? Deu, não deu? Pronto, vamos seguir cada um. Só que hoje em uhum. dia tá difícil, a galera hoje já visa quanto é que tu vai me pagar. Nossa, Né, cara, né? não tem como, pô, não tem como trabalhar de graça. Como eu já recebi e-mail aí, entendeu, para um projeto, que é inclusive o projeto que a gente tá trabalhando, a gente mandou explicando tudo direitinho, e o cara praticamente xingou a gente, que não trabalhar de graça, não sei o quê. Gente, o cara acabou de começar o projeto dele, acabou de começar a entrar no ramo e já quer ganhar milhões. É porque Isso também, é né, um ponto negativo. porque também ele vê no mercado as pessoas que estão há 30 anos trabalhando nisso ganhando milhões. Então ele já quer ganhar os milhões que aquelas pessoas estão Mas aí ganhando. tem a diferença, né? Que a pessoa tá 30 anos no mercado, igual tu tá 11 já. Uhum, Então você pega, eu falo por experiência, né? Até porque na área que eu dou, que é professor, eu já me deparei com muitos professores de games também. uhum, Né? E você vê que assim, não é que saiu, nem tem pelo na cara ainda. E os caras querem sair direto para trabalhar em empresas grandes e receber sim, muito dinheiro. sim, O que eu sim, acho sim. muito errado. Eu acho que é muito difícil um cara, a não ser que ele seja dono de, ou o pai dele seja dono, ele sair de uma faculdade já preparado para ter uma boa. Porque, por exemplo, igual eu falo, hoje você eu não sei dizer como é que fala, mas hoje você é chefe de desenvolvedores, mais ou menos isso, né? Isso, é, o developer de verdade mesmo, que é o game Isso. developer. Isso, que você gerencia outras pessoas que Uhum, também são desenvolvedores, sim, né? Cada um da sua determinada área aí para sim. fazer a conjunção da equipe. Uhum, E isso é um papel e é muito grande, né? Tipo, é muita responsabilidade. sim, que você tem que olhar tudo, né? Exato, e aí é onde a gente tira aqui o que a gente está falando, que é o cara ele saiu, ele quer ganhar milhões, mas imagina, para um cara ganhar milhões, a responsabilidade que esse cara vai ter. Muito grande, porque você tem um envolvimento muito grande, você tem que cuidar de outras pessoas. E não é só isso, você tem prazo. Muita gente sai da faculdade, como eu vi, até minha mãe está na faculdade, ou entra nos cursos, amanhã eu já vou fazer um GTA, gente, espera aí, aguenta aí. Gente, isso tudo exige muita coisa. Tudo bem, tem gente com a ideia já de fazer um GTA,
Aí vai lá, pega um asset gratuito aqui, pega um outro aqui, pega um outro ali, já começa a fazer achando que já vai. Gente, não é assim. Isso tudo teve não só o desenvolvimento, como o publisher, como o marketing, como tudo isso para o cara poder ganhar aqueles milhões. Será que o cara vai estar com disposição de fazer tudo isso? Sem falar no nome, né? Porque eu não conheço também, mas eu tenho certeza que dentro desse mercado de games deve existir muitos desenvolvedores que fizeram parte de grandes jogos, né? Então, o cara é o desenvolvedor do Mortal Kombat e ajudou no GTA V. Então, esse cara, ele tem nome, né? Ele faz o nome dele justamente pelo fato do que ele já participou, ou seja, a experiência que ele tem, né? Correto, correto. E o que acontece? A pessoa acabou de sair de uma faculdade ou do curso, ele já quer direto uma vaga de sênior. Gente, não é uma vaga de sênior. Eu vou procurar estágio. Tem muitas empresas hoje que tem bastante estágio. Estágio em várias áreas. Não é só estágio para... Quando a gente fala de jogo, todo mundo acha que é o cara criar o jogo do zero, né? Não é assim. Criar um jogo do zero envolve várias outras pessoas. Ó. Na minha equipe eu tenho som designer, que desenvolve som, efeito especial, eu também faço a parte de efeito, mas eu tenho pessoal de efeito, inclusive ele estava chamando aqui falando dos efeitos. Eu tenho um animador, eu tenho um cara do cenário, o cara do concept, eu tenho os programadores que estão trabalhando cada um numa área da programação, entendeu? Eu tenho os modeladores que estão fazendo cada um uma coisa. O cara que modela um espaço não é o mesmo que modela um personagem. Pode acontecer sim, a gente pode trabalhar em todas as áreas. Mas até para você trabalhar em todas as áreas, você tem que passar por todas aquelas áreas. Não tem jeito. Eu ia falar, né? Você mesmo já é um exemplo vivo disso, né? Hoje você é developer mesmo, né? Tem as suas, né? Que agora não é mais uma só, as suas equipes. Sim. Mas porque você teve que passar pelo conhecimento. Sim. Tanto que muitas vezes você mesmo me fala, né? Quando atrasa alguma coisa, quem tem que correr para fazer sou eu que vou correr atrás. E aí, por exemplo, se for de som, se for de desenho, se for disso, se for daquilo, o cara que ele tá realmente nessa área, ele precisa conhecer o total geral, né? Sim. Hoje, a gente, como dá aula, a gente vê muito, né? Por exemplo, as turmas do André, eu tenho certeza que ele sabe separar quem é o cara que vai ser programador do cara que vai ser o designer. Porque a gente vê muito isso. A gente tem uma turma, né? A turma dos meninos de sábado, que eu não sou formado em nada, né, de games, mas eu tive que quebrar um galho como professor deles por um tempo. Onde eu aprendi uma pequena parte, mesmo assim 1% do que é a criação de um jogo. E eu já sabia, só de olhar e falar assim, esse aluno aqui, cara, ele não vai saber programar nada. Mas ele sabe desenhar e ele sabe modelar. Sim. Enquanto esse outro aqui, dá um molde pra ele e faz um quadrado só. Só que o cara vai saber fazer a programação. Então é bem interessante isso no mercado hoje, para essa galera que tá querendo, que tá entrando, você vai sim ter que descobrir a sua área, né? Se você vai ser programador, se você vai ser isso, mas você vai ganhar experiência e você tem, né? Não é que você vai, é que você tem que ganhar experiência para trabalhar nas outras também. Sim, porque não adianta você só saber uma coisa, né? Entendeu? Isso, exatamente. Um pouco lá dentro lá, entendeu? Existem aquelas pessoas que criaram o jogo sozinhos, mas eles atuaram em todas as áreas. Eles atuaram no desenho, na pintura, se for em 3D, na modelagem, atuaram também nos efeitos, tudo isso. Tudo isso eles tiveram que atuar e tudo isso eles tiveram que conhecer. Quando a gente falou de desenvolver jogo, o cara só, não, vou só ser isso aqui. Por exemplo, eu tenho na equipe aqui, ele é só animador, tá? Ele é só animador. Aí o que ele faz? Ele agora está fazendo a modelagem. Aí ontem ele estava brincando, ele mandou uma pancada de coisa modelada. Porque ele teve que correr atrás e fazer, né? E ele hoje está modelando as coisas. Mesmo que ele seja somente animador, o cara anima assim perfeitamente, mas ele teve que correr atrás e foi lá fazer a modelagem. É porque é o que vai fazer aí um desenvolvedor, né? Um desenvolvedor completo, né? É igual a gente fala, né? A gente na parte de indústria, de empresa, a gente sabe que é o seguinte, eu ouvi isso uma vez do meu professor de sociologia e eu trago isso em pensamento até hoje, que o dono de uma empresa, ele é dono porque ele conhece todos os processos. Sim. Enquanto o funcionário, ele está adequado a fazer um só. Né? Então, por exemplo, eu sei montar um carro, desde do primeiro parafuso até o reboque do motor e até colocar tudo. Sim. Esse cara aí vai ser dono porque ele sabe o processo completo.
Enquanto a gente vê nas indústrias hoje, que é o seguinte, você tem gato pingado que faz cada um uma coisa. Tanto que, igual o André acabou de dar exemplo, se você pega um cara e fala para ele trocar de setor, né? Você vai ver que o cara ele vai forçado, porque não quer perder o emprego, Sim. mas ele não vai fazer do mesmo jeito, né? Então o cara que vamos lá, na montagem do carro ele faz o pneu, se você joga ele para fazer o motor, ele vai ter dificuldade. Vai. Se ele não quiser ir, o que acontece? Substitui. Porque não precisa conhecer o trabalho todo, né? Não. O cara que ele vai ser aí, no caso, funcionário, ele não precisa saber o trabalho todo. O trabalho de quem tem que saber o trabalho todo é quem é o dono. Isso. Então eu creio que seja isso. Você tem que, se você quiser ser sempre o melhor e o completo, que é o que eu creio que muita gente quer, você tem que saber todos os processos. Sim. Então você tem que saber desde a parte de modelagem, desde a parte de criação, a parte de roteiro, a parte de script, você tem que saber tudo. Sim. Não tudo de tudo, né, André? Também porque é complicado e acaba com a mente também, né? Mas eu creio que um pouco de cada vai fazer bem para o seu conhecimento, entendeu? Vai em qualquer área, seja em qualquer área, pode ser no jogo, administração, você tem que saber de tudo. Você tem que saber como funciona, desde um processo inicial, como você vai passar. É lógico, você também não precisa saber das coisas mais complexas. Tem coisas que eu também não sei, tem coisas que, por mais que eu conheça, eu também não sei. Eu tenho que pesquisar, procurar, mas eu deixo mais para a galera que está ali. Lógico, se eu tiver que meter a mão, eu vou pegar, vou meter a mão, fica mais fácil por eu ter conhecimento. Agora, não quer dizer que eu sei de tudo. Entendeu? Não adianta. Isso aí não existe a gente saber de tudo. A gente sabe dos processos e como funciona. Agora, saber de tudo. Negócio, né? Eu sei que o carro tem roda e motor. Agora, como é que foi feito, eu não sei não. Não, já não é com a gente. Aí os caras lá que vão dizer como é que foi feito. Como é que funciona o motor, o chassi, tudo isso. Exato, né? Porque, igual a gente fala, cada um tem uma área específica, né? Igual eu ouvi uma vez a pessoa falando, não existe gente burra, né? Existem conhecimentos diferentes, né? Isso, o cara que não é bom em matemática, ele vai ser bom em português. Uhum. O cara que não é bom em português vai ser bom em outra matéria. Então eu creio que seja assim também, a partir dessas áreas, e todas as áreas também, né? Um cara ele pode ser muito bom no RH, mas quando ele coloca ele no setor financeiro, o cara praticamente morre. Uhum. Acabou, ou você pega o setor de games mesmo, o cara é um desenvolvedor programador, coloca ele para fazer um desenho, o cara não sabe desenhar. Não tem jeito, eu já vi isso aí, até com alunos mesmo. Não, na hora de programar ele tirou de letra, ele sabia como colocar. Na hora de desenhar ele olhou pra minha cara e o que eu vou fazer, professor? Eu falei assim, desenha. Ele foi lá, desenhou um quadrado. Eu falei, toma, professor, isso aqui. Eu não vou forçar ele a desenhar, entendeu? Referencial, agora que a gente pode falar um pouco, o mercado de games. Como é que anda o mercado de games? Vamos lá, mercado de game hoje, nesse início de 2020, já teve assim um crescimento absurdo, tá? Aqui estão algumas notícias aqui que eu até separei pra gente dar uma olhada, ó. Mercado de games no Brasil deve crescer 5,3 até 2022, mas já cresceu mais do que isso, tá? Aí. Ó, só em 2018 o setor faturou 1,5 bilhões de dólares no país. Isso quer dizer no Brasil. 1,5 bilhão. Isso, 1,8 bilhões. Porém, com essa parada, essa parte da quarentena aí, nós tivemos no total, o mercado chegou a faturar 1 bilhão e pouco somente nessa primeira parte. Tá? Nesses mesezinhos aí que a gente teve aí, o mercado mundial. E o brasileiro foi uma coisa muito grande, tá? Muito grande mesmo. Hoje o mercado aqui no Brasil, eles têm muitas empresas aqui no Brasil. Nem todas são formalizadas, tá? Uhum. Aqui no Brasil, aqui já está um pouquinho desatualizado, aqui estava falando de 2018, mas hoje eu acho que são 418 empresas independentes no Brasil. Nem todas formalizadas, algumas estão totalmente informais. Perfeito? E não quer dizer que você esteja informal que você não vai conseguir nada. Não, você consegue sim. Vou mostrar como você vai conseguir isso. Mas também é aquele negócio, papelzinho, material para apresentar. Porque não adianta eu chegar pro cara, meu irmão, chega no banco lá e fala assim, quero 1 milhão emprestado. O banco vai olhar pra tua cara, tá, e pra quê? Pra quê? Você tem como. Você tem alguma coisa pra dar de garantia que você vai. Não, o cara não vai dar 1 milhão na tua mão. O cara não vai dar 1 milhão na tua mão porque te achou bonito. Isso aí também não vai rolar. Então, só para você ter uma ideia aqui, em 2018, no Rio e São Paulo, foram 42,4% do total dos desenvolvedores estavam aqui, no Rio e São Paulo. Tá? Uhum. Hoje cresceu, porque inclusive no Nordeste também tem bastante desenvolvedora. Engraçado que no Nordeste tem desenvolvedora e lá no Sul quase não tem nenhuma. Sei lá, cara, parece que morreu. Eu tava conversando com um amigo de Curitiba, ele falou que lá morreu. Parece que o pessoal não quer mais fazer jogo, desistiram. Só pode, entendeu?
tá? Então hoje tem essa tudo aí. De 2012, 2013 para cá, foi criado várias empresas, como a Abra Games, é, e outras empresas aí voltadas a ajudar o developer. Porém, no começo era muito bom, hoje em dia já mudou bastante e nem todo mundo está tendo condições de arcar com os valores cobrados pelas associações. Como a gente já sabe, a associação começa bem, depois ele quebra as pernas de todo mundo. Entendeu? Uhum. Hoje aqui no Brasil temos muitos desenvolvedores mesmo. Só eu conheço na faixa de uns 200, 300 desenvolvedores independentes. Tá? Coisa boa. Mais os grupos que eu tenho, tudo isso que a gente tem de desenvolvedores independentes. É, as escolas de games hoje aqui no Brasil, elas estão voltadas a trazer para o aluno a concentração inicial para a pessoa começar. Por exemplo, o aluno entra num curso de games, ele já acha que já vai sair dali com um protótipo entregue. Ele vai sair com um protótipo entregue se por um acaso ele chegar ali e ele der o máximo dele. Sair da Exato. escola, estudar em casa. Não adianta só ficar estudando na escola. Tá? Para nós professor é triste essa situação, né? Porque o Uhum. aluno ele só estuda lá Isso. e chegar em casa ele esquece, né? Esquece, não pratica, não faz nada. Entendeu? Então, chegar lá, a pessoa, não, mas eu não lembro. E eu passei isso na semana passada para você. Mas É, essa é a nossa fala como professor. uhum. Essa Você aí. não fez a lição de casa porque isso estava na lição de casa. Uhum. Por aí, entendeu? O que eu tô te falando. E hoje a gente, por mais que tenha gente desenvolvendo jogos, ainda falta gente no mercado. Vou falar por que falta gente no mercado. Porque 90% das pessoas que entram para fazer desenvolvimento de jogos desistem no meio do caminho ou desistem logo no início. Uhum. Aí depois, poxa, mas eu sei fazer isso aqui, eu comecei a aprender isso, gente. Mas olha só, aqui no mercado brasileiro não tem assim o diploma necessário para poder fazer tudo. Mas um diploma também vai te garantir uma vaga melhor, vai te garantir mais coisas. E por mais que a gente pense assim, ah, eu só vou lá para desenvolver um joguinho, muitos pais aí pensam que o aluno vai lá para poder sentar e ficar jogando, né? Não, O ele que é vai totalmente criar o errado, né? jogo, ele vai criar o jogo. Só que depende dele também trabalhar com isso, entendeu? Exato, depende do foco que ele Sim. tem, né? Se é o que ele quer, é porque assim, a gente como professor, a gente vê muitos alunos que eu mesmo, nos meus alunos, eu sou de informática e hardware e administração, a gente vê que, por exemplo, uma das coisas que eu faço, na minha turma, a primeira aula com a turma, em vez de eu dar um conteúdo, eu peço para eles se apresentarem. Sim. Então você vê hoje molecada de 15, 16 anos que eu perguntei, o que você quer fazer no futuro? Uhum. Eles não sabem responder ainda. Não Daí sabe. você fala pra pessoa, não sei, né? Poucos falam assim, pô, eu quero ser jogador de futebol. Eu falo, beleza. Uhum. Fazer o quê? Você joga bem? Aí fala, joga. Eu falo, então continua perseguindo. Com certeza, a gente tem que incentivar. A gente tem que incentivar essa galera, porque senão não vai ter nada. A galera vai ficar morrendo aí sem saber o que fazer. Entendeu? É isso, Exato. a gente tem que incentivar. Eu incentivo os alunos a fazerem a parte do mercado de games. Como eu estou falando, poxa, só ano passado movimentou não sei quantos bilhões de dólares no mercado de games. Tá? Esse ano passado foi feito um censo da indústria brasileira de jogos digitais. Indústria brasileira de jogos digitais. Realizado pelo Mink. Eu participei, fiz várias outras coisas ali que eles pediram, tá? Ó, só para você ter uma ideia, passou de 142 desenvolvedoras independentes registradas para 375, ou Olha seja, aí. 164% de aumento. Tá? Ainda continuam se concentrando no sul e sudeste, mais no sudeste. Tá? A região norte e centro-oeste apresentaram um maior crescimento proporcional. Né? Tá? Eles destacaram também aqui ó, que um dos coordenadores da pesquisa mostra que as empresas são, em sua maioria, pequenas, faturam anualmente menos de 81 mil por ano. E jovens, mais da metade tem menos de 5 anos. Olha Uhum. isso, mais da metade tem menos de 5 anos. Tá? Ó, só nos últimos 2 anos, isso estou contando 2017 e 2018, 1.718 jogos no país foram produzidos aqui no Brasil. Tá? Nossa, olha aí. 43 para dispositivo móvel, 24 para computador e 10 para plataforma de realidade virtual e realidade aumentada. E 5 para console. Console ainda está sendo um pouquinho difícil por parte das empresas. Exato, é isso que eu ia falar, né? Por Não causa é da nem do empresa. desenvolvedor, Não né? é Mas parte desenvolvedor das não, empresas. é por causa disso, tá? Em relação a isso aí, o Mink ele tem algumas frentes de apoio ao financiamento dos produtores independentes, tá? Funciona. Algumas pessoas conseguiram, outras não.
Mas eu digo assim, essas pessoas conseguiram, o jogo foi lançado? Eu não conheço quase jogo nenhum brasileiro lançado e que realmente fez sucesso. Não sei se isso Realmente. aí foi por algum problema ou se falta de divulgação, tá? Eu não sei mesmo que pode ser. Até já Pelo próprio perguntei. brasileiro, né? É, como eu te falei, o próprio brasileiro não faz a divulgação, o próprio brasileiro não joga, não incentiva. Isso quebra as pernas do Que vem de desenvolvedor. fora. Isso. Então, o censo ele levantou, tem bastante gente produzindo nessa área. Porém, falta gente com mão de obra qualificada, que é a galera que realmente vai desenvolver, que vai ter um bom portfólio e que realmente vai fazer acontecer, tá? Porque o mercado de game não é só games, ele envolve televisão, ele envolve filme, tudo isso. Tudo isso. A Disney é uma que contrata a galera que saiu da faculdade fresquinha, eles contratam direto. É tipo, muitas coisas acontecem lá nos Estados Unidos, é assim. Eu pude presenciar isso, tá? E assim, a galera sai da faculdade, a Disney vira, vamos trabalhar lá comigo? Teu salário é tanto. Aí o cara vai lá direto, ele já fica por lá. A Pixar Studio surgiu por causa disso. Surgiu de gente dentro da Disney. Que saiu, Uhum. foi, montou uma Pixar e anos depois vendeu de volta pra Disney. A Disney foi lá e comprou todo mundo de novo, né? Os caras foram Normal. inteligentes. Ele foi. Mas tá bom, foi assim, entendeu? Então quando a gente fala de jogos, não é só jogos. Eu posso criar uma animação, um filme, um desenho, qualquer outra coisa. Só que, como eu disse, a galera é independente, você está fazendo do seu jeito, da sua forma. E a maioria das vezes esquece de buscar o mais importante, que é buscar gente que realmente se interesse, que queira entrar e embarcar nisso aí, tá? Isso é verdade. Até 2018 não se tinha muita linha de crédito para desenvolvimento de jogos. No Brasil continua sem linha de crédito, vou te ser sincero, tá? Se você tiver um amigo, alguém assim, bom, abraça a ideia aí, se reúne com ele e vão fazer. Mas a princípio depender do governo para isso não vai. Não vai, não adianta. Isso aí não vai acontecer. Só que o que acontece? As pessoas, como eu falei, estão no mercado de jogos, mas não sabem de informações. Como assim não sabem de informações? Bom, vamos lá. Existem locais que chamados pitch. O que são esses pits? Tá? Eles são discussões sobre jogos. E essas discussões sobre jogos começou com coisas pequenas, tá? Uhum. Produtores independentes se juntando assim, 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 e eles começaram a se formar empresas grandes e começaram a desenvolver. As empresas até 2012, 2013 que compravam as pessoas passaram a não comprar e começaram a lançar aqueles jogos naqueles remake. E as Uhum. empresas viram que os produtores independentes, com essa questão dos pits, eles apresentavam projetos inovadores e projetos que realmente tendem a crescer no mercado. Aí começou. Gama Sutra foi uma das primeiras aí com o negócio de publisher, tá? Ele aqui fala muito sobre alguns jogos, ele inclusive mostra alguns jogos, tá? Como pode ver aí, ó. Tá vendo? Tem vários Uhum. tipos de jogos aí, cada um desenvolve o seu jogo. Perfeito? Se é bom ou se é ruim, é o público quem vai dizer se é bom ou se é ruim. E com isso ele abriu margem para outras empresas. A GDB, que é a Game Industry, tá? É a Global Game Speech, que é o que aqui? Essa Global Game Speech, que é a GDB, são várias empresas independentes e vários investidores como publisher, porque eles viram que no mercado independente faltava gente para divulgar. Então eles abriram esses publishers. O que são esses publishers? São locais onde você pode colocar seu jogo. Você vai ter ajuda de pessoas que estão no mercado. Inclusive vai ter investidores no seu jogo. Tá? E esses eventos são todos online. Quantos sabem disso? Até hoje que eu conheço, cara, muito pouco. Vou ser sincero, muito pouco. Tá? A GDB ela já tem uns 4 anos aí. E só para você ter uma ideia, na GDB quase não tem ninguém publicando. Os caras estão Uhum. procurando, gente. Eu tive contato, eu falei com o Stanislav, que é de lá, conversei com a galera de lá, tenho contato com eles inclusive me cobram algumas coisas. Eu falei que eu ia mandar pra eles, eu juro que eu vou mandar, entendeu? Eu juro que eu vou mandar pra eles isso aqui, sem problema nenhum. Mas eles me cobram direto esse tipo de coisa. Por quê? Porque eles têm investidores e pessoas que querem investir, mas cadê? A Isso é galera que verdade. apresenta não tem. Então o GDB está aqui, ó. Para quem quiser ver lá, gdb.com, vai lá. Ó, só uma observação. Todas as que eu vou apresentar é tudo em inglês, tá, galera? Então,
vamos aprender um pouquinho de inglês. Ainda mais você que vai fazer jogo, você tem que entender inglês. E todo mundo fala inglês aqui. Entendeu? Se Todo você mundo quiser aqui vai ir pra fazer. fora, melhor ainda, né? Oi? É. Melhor ainda, tá? Eu não falo nada de inglês, eu leio inglês, até entendo, mas não falo nada de inglês. Porém, tem intérprete que faz isso pra gente, entendeu? Exato, eu Inclusive sou a o professora também, ela tá tradutor. ajudando, entendeu? Ela é tradutora também, ela tá ajudando. Mas aí a gente vai trocando as ideias, conversando, tudo direitinho. E com isso, começou. Isso aqui foi uma produtora independente que lançou a GDB. E hoje tem vários investidores e publishers com eles, tá? E com isso, o que aconteceu? A Tencent e a Epic Games, eu vou começar com a Epic. A Epic Games fez a mesma coisa. A Epic Games tem um portal, uma engine para criar o jogo dela, um serviço de online onde você não paga nada para colocar o seu jogo, e conforme o seu jogo está sendo vendido, eles ganham uma porcentagem em cima do seu jogo vendido. Uhum. Aí, O que é bom, né? pô, com certeza, porque você não tem um centavo para botar um jogo, por exemplo. Eu quero botar um jogo na Steam, vou passar por uma avaliação, vou ter que pagar $100 para poder colocar aquele jogo na Steam, e ainda vou perder toda vez que for vendido 30% mais imposto. Vou ficar com 40% do meu jogo. E aí? Isso é verdade. Ficou um pouquinho complicado, né? Entendeu? Então, vendo essa situação, a Epic começou a desenvolver esse tipo de coisa. Já não é nova não, tá? Isso já tem um tempinho no mercado, essa parte da Epic Games fazendo isso. E com isso, muita gente está desenvolvendo. Lógico, para você desenvolver com a engine deles, tem que ter um bom computador, porque, vou te falar a verdade, o bicho é pesado, velho. É muito linda, mas é muito pesada. É muito pesada. Eu sei porque eu tive problema e tô tendo problema que eu não tô conseguindo desenvolver com eles por causa disso. Entendeu? Então é bem pesado mesmo. Então você vê, ó, as empresas grandes já estão vendo que os indies têm possibilidade de fazer coisas boas. Mas quantos indies estão fazendo? Quantas pessoas estão se empolgando? As pessoas querem repetir aquilo que já existe. Aquilo que já Hum. existe as empresas não querem, tá? As empresas grandes, se você quer pegar um financiamento, você tem que ter algo para mostrar. Você tem que ter uma prévia, uma documentação pronta para mostrar. Aí sim você vai conseguir pegar alguma coisa. Além da Mas Epic Game que eu estou é verdade, mostrando, né? além da Epic Game, a Tencent também tem, tá aqui, ó. Vou até mostrar aqui, Tencent, tá vendo? É da própria Hum. Tencent. Ela tá aqui desafiando a galera a criar. Ó, P1 versus P2, tá vendo, ó? Ela tá desenvolvendo, ela tá forçando a galera a criar. Entendeu? Então eles estão pedindo a galera que participe, que submeta aqui ao seu jogo, tá vendo? E até mesmo a sua ideia para que eles possam bater um papo. Mas só que para isso tem que ter o quê? O papel. Se é a ideia, papel. Se é o jogo, tem que ter alguma coisa pronta. Entendeu? Ó, tá vendo aí, ó? Tá tudo aqui. É a realidade, né? É Pra a falar a verdade, realidade. porque é o que vai trazer, né? Porque a Sim. gente tem um mercado hoje que ele é muito acirrado, Uhum. né? Porque você tem muitas empresas a qual elas vão atrás de um desenvolvedor para ganhar dinheiro, Sim. mas a gente está vendo já esse novo caminho surgindo, né? Que Sim. é empresas que trazem aí o desenvolvedor para mais perto, Sim. né? E aí acaba aquele negócio de comprar jogo, como a gente falou, né? A empresa ela quer uma parceria, ela quer alguém Sim. que consiga executar, Uhum. né, de forma coerente e que tenha uma parceria. Ela não quer muitas das vezes comprar o jogo direto, porque ela vai ter muito trabalho de desenvolver. O plano pode ser que saia, porque eu já vi muitos jogos comprados que perdeu totalmente a graça, Sim. Sim. justamente pelo fato de Uhum. não ser a mesma linha de pensamento, ou, por exemplo, o cara que era desenvolvedor, ele saiu, e aí a linha de pensamento que o jogo deveria Mudou. seguir não ficou legal, né? Uhum. Então a gente tem muito disso também, Tem. o que vai gerar aí alguns contratempos ou coisas referentes, né? Sim. Eu, por exemplo, já teve jogo que eu parei de jogar porque o 2 estava muito diferente do 1, e eu não gostei. Eu achava que o 1 era melhor que o 2, ou vice-versa, né? Por Sim. exemplo, Correto. tem jogo que o 2 é melhor porque trocaram ou mudaram o gênero, ou mudaram o Uhum. tipo de desenvolvimento, né? Então tem toda essa parte aí que é bem referencial. Uhum. Então, assim como a André falou, né? O mercado hoje ele está à disposição e ele só cresce, Só. Só né? cresce. Para você ter uma ideia, empresas como Tencent, Epic e outras grandes empresas aí, cara, até a Rockstar, elas estão começando a abrir esses pits. Por quê? Porque sabe que o desenvolvedor independente tem condições de criar. Basta ele ter condições de se manter para criar. Entendeu? Uhum. Então aqui, ó, como aqui, a Tencent mesmo, ela tá ali, ó. Ela mesmo diz ali, oportunidade de investimento, Uhum. entendeu? Incubação, essa coisa toda. Gente, é só a galera realmente
começar a fazer. Assim, né, às vezes os desenvolvedores, né, eles não vão atrás, né, eles estão centrados em conseguir um grande pacote, um grande contrato, e eles não vão atrás de, por exemplo, se a gente for colocar uma enquete, né, se a gente colocasse uma enquete e perguntasse quem é que sabia da existência dos PITs, até mesmo desenvolvedores, muitos vão falar que não sabia que existia. Não sabem mesmo, eles não conhecem. Eles acham que é só um bate-papo. Gente, não é bate-papo. O pitch é o seguinte, quando a gente quer desenvolver alguma coisa, eu no começo, quando eu olhei esse negócio de pitch, eu também fiquei meio surpreso, que era muito bate-papo. Só que eu assisti muitos deles, eu assisti a galera falando. E vou te ser sincero, eu vi jogos sendo produzidos ali. Por quê? Porque a galera explicava, o outro já chamava, quando eu olhava assim, os caras saíam dali, saíam da chamada e estavam conversando separado. O cara já voltava com já um puta sorriso. Tudo bem, não voltava com dinheiro, tá? É isso aí, eu vi alguns jogos, eu não posso falar muito não, mas eu vi alguns jogos sendo produzidos assim. E a galera voltava não com dinheiro, voltava com um papel no qual oficializava a parceria. Pô, por exemplo, eu sou um produtor independente, tá? Eu tô aqui com a minha equipe, tudo bonitinho. Eu tenho aqui o pessoal que tá me chamando para investir, tá? A gente bateu um papo, investimento, essa coisa toda. Bom, se ele me der dinheiro, perfeito. Mas se ele não me der dinheiro e falar assim, olha, eu vou fazer o seguinte com você. Eu vou montar o local, o espaço, vou te dar as máquinas todas, eu vou pagar toda a tua equipe e te pagar para tu fazer. Isso também, né? Tô satisfeito já para poder começar a fazer as coisas, não tem nem nada, tô montando em casa. Como a gente falou, né? O desenvolvedor hoje, ele tem esse potencial, né? De o cara chegar e falar assim, igual a gente já falou, não é chegar lá e falar assim, ó, eu quero que vocês produzam meu jogo, eu quero receber tanto pelo meu jogo. Na verdade, o desenvolvedor, pelo que eu entendi, ele tem que mostrar que o jogo dele vale a pena, que o jogo dele é legal, para convencer o patrocinador, né? Então, como você acabou de falar, não é que o cara vai chegar dando dinheiro para você produzir, não. Você tem que mostrar para ele o que é o seu jogo, a ideia do seu jogo, tem que mostrar, e tem que ser assim como a gente falou, uma coisa nova, né? Por exemplo, o André mesmo, ele falou do Bushido, e ele me falou a história do Bushido. O André, ele trabalha no Bushido há muito tempo. Sim, muitos anos já. Ele foi atrás de entender o que era, do que se tratava. O game dele, não vou dar spoiler, né, porque é feio, mas ele foi atrás do que se tratava. Quando ele achou o gênero que ele queria, ele foi atrás de saber se não tinha nenhum recurso autoral, assim como também ele já teve problemas com recursos autorais de música, essas coisas, teve que ir atrás de outro. Então tem todo um processo. Não é uma coisa que fala assim, pô, eu quero desenvolver um jogo, eu vou fazer ele agora e amanhã eu termino. Não tem como. Até porque se você fizer isso, você não vai fazer um jogo novo, você vai copiar outro, igual você falou, né? O cara vai no site, pega uma coisinha gratuita ali, pega outra coisinha, monta um jogo que é um jogo idêntico com os outros. Digamos que muda o nome porque o nome é patenteado, né? Não, correto. E aí tem essa ideia. Então, por exemplo, um cara, pelo que eu vejo até pelo André mesmo, o cara que ele se dedica a desenvolver, ele tem que ter um plano. Ele não é um cara que ele vai sair da faculdade, ele já vai começar a desenvolver, porque todo tem uma pesquisa. Se você for realmente um desenvolvedor e não uma Xerox, né, uma copiadora, né, você vai ter que fazer uma pesquisa sobre o jogo, sobre a história, e é claro que vai ter a história vai se desenrolar onde, se ele desenrolar, qual vai ser o final, qual vai ser o meio, como é que vai ser o início, se eu tenho, né, portabilidade para fazer isso, se eu tenho tempo suficiente para deixar isso sendo planejado sem que atrapalhe a minha vida, né? Porque é uma coisa, a gente costuma dizer que a gente não, né, jogadores, né? E no mais que até eu mesmo por fazer faculdade e estar vendo programação já há um tempo, a gente costuma dizer que o cara que ele trabalha com programação é um cara que ele vai ser chamado de nerd, que ele não vai ter vida social. E porque automaticamente, por exemplo, o André, ele está em 3 equipes agora. Imagina a vida social do André agora. Então, isso não existe. Ele tem uma vida social muito agitada por causa do trabalho. Mas a vida real, assim, né? A vida social de que, por exemplo, se o André hoje ele tivesse aí seus 19 anos, tivesse atrás de experiências com a vida, de futuras namoradas, né? Então, não existia mais. Exato, seria difícil, né? Porque é uma área que tem demasiado tempo. Então, a gente tem essa parte que é legal. Claro que, por exemplo, o cara saiu da faculdade, aí o cara falou, agora eu tô preocupado com o meu jogo, vou fazer, aí ele faz tudo certinho, consegue, tem dinheiro, depois disso vai vir as mulheres. Não se preocupa. Vai vir, assim também como os homens, todo mundo
cima de você que você vai ter dinheiro agora, né? Com certeza, Mas né? tem essa parte do que o cara ele vai ter que, digamos que, sacrificar, né? Sim. Então, primeiro, como o André falou lá no início, o sono. Uhum. O sono é o primeiro sacrifício do desenvolvedor, do programador, seja lá qual pessoa seja, né? Depois, vai ter que ter, por exemplo, se a pessoa já for casada, já tiver filho, a pessoa vai ter que ter um bom relacionamento, vai ter que saber explicar o porquê dela tá fazendo isso, do porquê disso, do porquê daquilo. E aí tem uma coisa que eu fico assim um pouco pensativo, que é o seguinte, eu não me colocaria, porque eu também não sou dessa área, mas, por exemplo, imagino eu que a namorada ou a esposa ou a filha de um desenvolvedor, ela tem que ser muito compreensiva. Tem. Porque, por exemplo, não vai ser todo dia que ela vai ter o pai dela, o marido, o namorado dela, né? Ainda mais se tiver engajado, por exemplo, o cara vai ter 3 projetos, o cara ele vai ter uma vida que ele tem a esposa dele, tem a filha dele, só que ele vai ter que saber muito, como fazer, diferenciar, Sim. né? Para não deixar uma coisa atrapalhar na outra. E eu já vi casos de, não da área de games, mas, por exemplo, pessoas que se metiam muito no trabalho e esqueciam a família, ou do contrário, né? Então a gente tem sempre que ter uma boa administração. Você que vai começar nesse mundo de games, você tem que ter uma noção do que você quer, que é igual o André falou, o André está aí há 11 anos no mercado, então ele já pensou o que ele quer, ele já tem aí, né, a sua carreira, ele já tem o seu nome, agora sendo mais falado que nada, né? 3 equipes, né? Então ele tem essa parte, mas por quê? Ele teve todo o zelo. Então hoje, igual a gente comenta, né? A gente foi na escola esses dias, hoje ele não dorme. Mas, exato, mas ele sabe que ele está fazendo algo que é pró para ele, né? Porque, por exemplo, digamos que tá tudo certo, André é milionário. André vai dormir todo dia e noite quando ele quiser. Com certeza. Então, acaba que tu não dorme, cara. Tu entra nessa vida, tu não dorme mais não. O sono ele vai deixando de lado, né? Não dormir pra... vai esquecendo que existe, não tem jeito não, entendeu? Porque você entra, que negócio. Eu brinco até, o colega meu, a gente tá. Ele mesmo que tá administrando junto com a gente, esse negócio todo, ele fala que é o seguinte, ele dorme em horários alternados, porque o contato que ele tem é o pessoal lá de fora. Aí o horário que o pessoal lá tá acordado, ele deveria estar dormindo aqui, ele tá acordado com o pessoal. Aí na hora que ele vai dormir, o pessoal daqui tá chamando ele, então... Nossa. É meio que um fuso horário muito louco. Ele fala que é difícil ele dormir. Ele mesmo, ele falou, André, eu abandonei 2 dias aqui pra poder ninguém falar comigo. Eu falei, o quê? Eu falei, tá bom, beleza. Então vambora, mete as caras aí. A gente ria pra caramba aí. E ele agora mesmo tá chamando aqui, daqui a pouco eu vou responder ele lá. Mas é justamente isso, né? A gente já vai tomar o prólogo final, né? Que também, senão, a gente sabe que a conversa vai ter um capítulo 2, 3 e 4 com várias continuações que a gente tem muito a falar. Sim. O André tem muito a passar aí da experiência dele para todo mundo, até mesmo para mim, né? Porque nessa área de games, como eu falei, eu só sou a parte que joga, né? Mas com certeza. É legal saber, né? Então é bem legal saber como é que funciona, é bem legal saber ficar por dentro do mercado, de como está indo, do crescimento, justamente pelo fato de que é necessário, né? É necessário você saber até hoje, porque hoje tudo tem que ser isso. É igual quando a gente fala de computação, né? Hoje o cara tem que saber computação. Hoje o cara, você olha assim, pô, o cara ele vai ser faxineiro, o cara tem que saber mexer no computador. O cara tem que saber alimentar, nem que você não alimentar uma planilha, igual eu já vi muito em shopping, tem um papel atrás da porta do banheiro que ele limpa, que ele precisa colocar o nome dele, a data da limpeza, porque tem que ter o quê? Um controle. Sim. Né? Então, é muito legal isso. Eu creio que eu saí daqui agora com muito mais experiências e muito mais conhecimento do que quando nós iniciamos essa gravação, justamente porque essa é a parte legal, né? O podcast, ele pode proporcionar isso. Eu vivo assistindo um podcast direto, agora nós estamos tendo a oportunidade de fazer esse podcast também. Nós não sabemos como é que vai ser o futuro disso, né? Se vai crescer, se não vai. A gente está fazendo porque a gente gosta, porque é legal ter essa discussão. Hoje a gente o que a gente sabe, o que a gente conhece, passar até para poder informar o público, né? O pessoal e tudo em geral. Exato, hoje a gente não teve nenhum convidado, na verdade o convidado de hoje foi justamente o André, porque é sobre a carreira dele, né? Como eu falei, eu só fiquei aqui de repórter hoje perguntando, né? Então, mas a gente vai trazer outros futuramente, a gente sempre vai estar trazendo, por mais que não cresça, é uma coisa que pra gente é legal, né? Então, a gente tá aí sempre nessa vibe bem legal. Hoje eu gostei muito desse podcast, assim como o podcast da outra semana, né? Que a gente teve convidado, falamos aí
o home office, né? E aí a gente continua a partir daqui. Para mim, hoje, sensacional. Só quero aprender mais, agradecer pelo amigo que eu tive, né? Que eu formei aí já. Então é bem interessante essa parte da gente conseguir passar para todo mundo o nosso conhecimento e também aí as nossas pontos de vista, né, os nossos pontos de vista. Não, com certeza, eu também agradeço também a amizade também. E a gente ainda tem muita coisa ainda, né? Porque com certeza a gente vai acabar anunciando antes de todo mundo os jogos que vão ser lançados, né? Porque como eu estou produzindo os jogos, eu vou ter que falar, né? Entendeu? Aonde vai ser lançado, acaba que vai sair em primeira mão alguns jogos antes da galera falar, né? Então eu acho que a gente vai crescer, né? Porque a Vai. primeira parte vai ser falada aqui, então já sabemos que nós vamos ter aí muito público. Bom, e ainda tem a gameplay, né? Que a gente vai ter que fazer a gameplay dos jogos, né? Exato, Esqueça então disso, né? a gente está só no começo, é um canal, tanto que agora é o primeiro vídeo que vai para o YouTube, né? A gente falou no começo. Nós temos aí já nosso segundo podcast, a gente vai sempre tentar melhorar, trazer coisas novas aí para estar tanto passando conhecimento, quanto também divertindo aí vocês com informações que eu acho que é o que gera, né? Uma vez eu estava ouvindo um podcast, eu posso falar se deu um problema, do Jovem Nerd, e era um podcast sobre gerenciamento de tempo, né? Que eles falavam que é o seguinte, ó, você tá escutando o podcast, você não precisa ficar com o celular na mão. Coloca o fone de ouvido e vai fazer outra coisa. Ele falava assim, é errado você ouvir um podcast sem fazer nada. Porque, por exemplo, eu peguei isso no tempo em que as academias estavam abertas e quando eu estava apto à academia, que agora, né, agora não quero nem mais, né, agora me deixa quieto. Eu ia pra academia, em vez de ficar escutando música, eu escutava podcast. E assim como era muito engraçado, eu ria sozinho, correndo na esteira. E o povo tava me olhando, né? Mas é porque é uma parte legal, é uma coisa que chama a atenção e que justamente você vai conseguir distrair sua mente e fazer os seus afazeres ao mesmo tempo, né? Então é uma parte muito legal. Agradeço muito a ideia ter surgido aqui conosco. Eu falei, é muito legal ter essa parte, né? Semana passada nós falamos sobre o conteúdo, a semana falamos sobre outro. Semana que vem nós vamos falar sobre outro. Eu tenho certeza que depois que acabar essa quarentena a gente vai continuar com esse projeto. A gente inclusive vai fazer também lá na escola mesmo e tudo. Exato, então é muito legal, é muito abrangente e aí eu tenho realmente a agradecer mesmo, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço também aí. E vocês que vêm acompanhando, gente, sugere tema, fala as coisas. Tem dúvidas, pergunta. Quer participar? Fala, a gente marca, vocês vêm na hora, gravam junto com a gente, participa, fala de alguma coisa. Aproveita, é um canal aí, uma abertura aí para todo mundo. Todo mundo conhecer um pouco de tudo e falar um pouco de tudo também. Entendeu? E quem sabe até formar profissionais aí que vão atuar em várias áreas, fazer ligações e conhecimentos aí e até ver o que vocês têm a oferecer, que a gente pode oferecer para vocês também. Isso é verdade, é muita verdade. Já diria uma grande amiga minha que conexões que fazem uma pessoa, né? Então, são os seus conhecidos, as suas conexões com pessoas que te tornam uma pessoa melhor. Network, né? Network. Isso, né? Tá certo. Bom, tudo bem, então acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Então, como eu falei aqui, a gente já agradeceu, a gente já fez tudo. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem se você quiser, porque a opinião é sua. Se não gostou, também coloca o que você não gostou, porque nós estamos aqui, estamos começando e nós estamos, né, igual desenvolvedores, nós estamos com o ouvido atento ao nosso público, né? Sim, sim. Então, é interessante, só tenho a agradecer. Pode agradecer, André. E aí, eu agradeço a todos aí, oportunidade. Qualquer dúvida, chama a gente, pergunta, fala, comenta. A gente vai estar aí ouvindo vocês aí e atendendo o pedido de vocês. Tá bom, gente? Valeu. Um abraço aí, gente. Nerd Viral fica por aqui e até a próxima.